Eu realmente despertei o melhor talento nível ex da história. No entanto, as pessoas ao meu redor estavam rindo de mim, dizendo que eu sou um lixo, porque meu talento é a cópia da morte. A cada morte, posso copiar o talento e a habilidade da pessoa que me matou. Copiar as habilidades e talentos da pessoa. Mas de que adianta copiar isso se a pessoa já está morta? Até que eu encontrei um diário misterioso. Quando abri a primeira página, fiquei tão surpreso que não consegui dizer nada. Sumu, eu sou você 10 anos no futuro. Se você está lendo isso, isso significa que a raça humana já foi exterminada. No começo, pensei que era uma brincadeira de alguém. Até que minha vida começou a aparecer gradativamente, e meu desejo de me tornar o oitavo santo da raça humana. No entanto, o que estava escrito a seguir me atingiu como um raio. Meu eu do futuro escreveu uma frase com sangue. Após o despertar do talento, você deve fazer com que Shen Bin te mate assim que possível, porque o talento dele é o retorno da morte nível SSS. Após a morte, pode voltar 12 horas atrás. A cabeça de Sumu explodiu em um zumbido. Se ele morrer pelas mãos de Shen Bin, copiando seu retorno da morte, então Sumu poderá copiar seu talento infinitamente, tornar-se o mais poderoso de todos os tempos. O talento nível S mais inútil se tornará. Transformei-me no talento S mais poderoso. Claro, isso é apenas o primeiro passo. O segundo passo é, após o sucesso da cópia, voltar no tempo para matá-lo antes de Shen Bin despertar. Caso contrário, Shen Bin trará a raça humana em 8 anos. Em seguida, levará 100.000 estrangeiros a romper a linha de defesa da raça humana, resultando na extinção da raça humana. Olhando para as coisas escritas no diário, o punho de Sumu foi se fechando lentamente. Os traidores da raça humana precisam ser eliminados. No dia seguinte, antes do teste de talento, Sumu secretamente usou o celular da flor da escola, Fang Ling, para enviar uma mensagem a Shen Bin, pedindo para que ele a espere no pequeno bosque atrás da escola após despertar seu talento. E então começou o despertar do talento. Acompanhado pelo som agudo do dispositivo de teste, uma mensagem apareceu na mente de Sumu. Talento ex, cópia após a morte. Após a morte, posso copiar o talento do inimigo. Acompanhado pelo aumento do meu poder, até mesmo o alcance da cópia pode continuar a se expandir. A simples introdução fez Sumu parar de respirar por um momento. Realmente é um talento nível ex. Claro, agora esse talento é apenas lixo. Mas logo será diferente. Após a awakening do talento, Sumu foi até um pequeno bosque oculto nos fundos da escola. Shen Bin estava parado no bosque, com uma expressão de satisfação. Sumu, o que você está fazendo aqui? Sumu não respondeu à pergunta de Shen Bin, mas, em vez disso, questionou Shen Bin. Seu talento despertado é a cópia da morte nível SSS de 12 horas, certo? Ao ouvir Sumu afirmar com precisão seu talento, a expressão de Shen Bin ficou chocada. Como você sabe? Após receber a resposta afirmativa de Shen Bin, o coração de Sumu, que estava apreensivo, finalmente relaxou. Ele encarou Shen Bin intensamente. Eu sei também. Por que você transferiu para nossa escola? É porque você matou um colega antes. Embora você tenha escapado com a ajuda da sua família, escapando da punição da lei marcial. Mas você realmente acha que vai ficar ileso? Os olhos de Shen Bin de repente ficaram vermelhos. Ele agarrou o colarinho de Sumu. Você não vai escapar. Eu vou denunciar seus crimes ao tribunal marcial, inclusive seu talento. Quando chegar esse momento, você será desprezado por todos. Você está pedindo para morrer. Shen Bin olhou para Sumu com uma expressão horrenda. Vendo que a hora tinha chegado, Sumu entregou a faca de frutas a Shen Bin. Você é apenas um palhaço que só sabe fugir. Sem sua família, você não é nada. Gente como você, Fang Ling nunca se interessará. Ao ouvir estas palavras, Shen Bin finalmente não conseguiu se controlar. No segundo seguinte, a faca entrou e saiu vermelha. A dor intensa fez a consciência de Sumu gradualmente desaparecer. Ao acordar novamente, Sumu percebe que está deitado no quarto de sua casa. Uma nova informação apareceu em sua mente. Cópia bem-sucedida do talento SSS, retorno da morte. A cada morte, posso voltar ao estado de 12 horas antes. Mas a cada retorno, minha força espiritual sofre certo desgaste. Se, quando minha força espiritual não for suficientemente forte, eu voltar no tempo muitas vezes, é fácil acabar sofrendo um colapso mental. Sumu deu uma olhada no horário. Como esperado, teve sucesso. Em seguida, era hora de eliminar esse traidor. Sumu, de acordo com o que estava escrito no diário, chegou ao ponto de contato da organização de traidores da raça humana, o culto da heterodoxia. Deu a eles a ordem de assassinato. Ordenou que eles matassem Shen Bin esta noite. Sumu não pôde deixar de admirar as habilidades que seu futuro eu tinha. Deixou que as raças estrangeiras se atacassem entre si. No dia seguinte, o campo da escola ainda mostrava a mesma cena de antes. Todos estavam em fila, esperando para o despertar de seus talentos.
A única diferença era que, hoje não se viu o Shinbin com cabelo loiro. Logo seria a vez de Sumu despertar. Quando Sumu colocou a mão no aparelho. No momento seguinte, duas informações apareceram em sua mente. Talento ex, cópia após a morte. Talento SSS, retorno da morte em 12 horas. Sumu soltou um suspiro de alívio. Afinal, deu certo. Ao voltar para casa, Sumu pegou o caderno embaixo da cama, como ele havia previsto. Depois de finalmente despertar 2 talentos, a próxima página do caderno já podia ser virada. O que surpreendeu Sumu foi que, na próxima página do caderno apareceu um pequeno buraco. No buraco havia um inseto preto do tamanho de uma unha. Sumu olhou para as palavras do caderno. Parabéns, eu mesmo de 10 anos atrás. Quando você ler esta frase, significa que você já completou todos os planos anteriores. Agora você deve ter 2 talentos. E você também não tem mais preocupações. A coisa mais importante a seguir é definitivamente passar no vestibular da Universidade Marcial do Poço do Dragão. Ver outro que certamente aparecerá. Sumu já estava um pouco acostumado. Ele continuou olhando para baixo. Agora ele estava mais curioso para saber o que era aquele inseto. Acredito que você também viu o inseto que coloquei nesta página. Esta é a raça inseto da sabedoria. Cada um dessa raça despertará o mesmo talento nível SSS, livro da sabedoria. O livro da sabedoria contém sabedoria, memórias acumuladas pela raça inseto. Este inseto sábio foi obtido após a perda de números fortes da raça humana. Além disso, eu fiz algumas modificações e restrições no seu talento do livro da sabedoria. Também realizei algumas alterações e limitações. Estabeleci certos requisitos de força, para que se possa saber das informações. Deletei todas as memórias relacionadas aos próximos 10 anos. Memórias das batalhas entre a raça humana e todas as raças. Algumas coisas precisam ser desconhecidas para que possam ser mudadas. Acredito que você irá gostar das minhas alterações. Depois de ler as palavras no diário, Sumu segurou o inseto em sua mão. À primeira vista, o inseto sábio é indistinguível de um inseto comum. Sumu segurou diretamente o inseto sábio. Colocou a parte frontal do crocodilo gigante contra sua pele. Parece que é devido ao treinamento. O inseto sábio mordeu diretamente a pele de Sumu. Uma sensação formigante surgiu do ferimento. Com o passar do tempo, Sumu aos poucos perdeu a consciência nessa sensação. Quando abriu os olhos novamente, sentiu apenas uma dor de cabeça insuportável. Ele ainda estava segurando, em sua mão, a sabedoria inseto que havia mordido. E em sua mente, uma informação surgiu rapidamente. Talento SSS, o livro da sabedoria. Possui as habilidades de identificação e análise, armazenamento e busca, além de otimização e simplificação. Posso armazenar todas as minhas memórias no livro da sabedoria. E ainda, através do poder da linhagem sanguínea, transmitir para a próxima geração. Foi logo após o surgimento dessa informação, que de repente ecoou na mente de Sumu. Uma voz mecânica. Super cérebro profundo azul. Está aqui para servir você. Ao ouvir aquela voz mecânica, Sumu franziu a testa. Será que essa é a sua modificação? Que habilidades você possui? Profundo azul se originou do livro da sabedoria nível SSS. E possui as memórias de incontáveis anos da raça inseto da sabedoria e os muitos dados da raça humana que foram armazenados depois. Isso pode ajudá-lo a usar melhor o livro da sabedoria. A seguir, apresentarei brevemente minhas habilidades. 1. Análise de identificação. 2. Otimização e simplificação. 3. Exibição da interface. Uma série de apresentações aparece. A boca de Sumu estava tão aberta que quase se deslocou. Este azul profundo era o sistema que ele tinha visto no romance. O sistema de poderes de protagonista. Seu eu do futuro transformou o livro da sabedoria em um sistema. Surpreso, Sumu ficou cada vez mais curioso sobre seu eu do futuro. Que tipo de papel seu eu do futuro realmente desempenha? E que tipo de habilidades incríveis possui? No entanto, como seu eu do futuro disse, ele realmente gosta dessa modificação. Uma interface azul clara apareceu diante de Sumu. Isso foi gerado pelo azul profundo com base nos dados do seu corpo. É um painel de personagem criado especialmente para ele. O azul profundo está buscando as técnicas de cultivo corporal e métodos de respiração adequados para ele. Nome: Sumu. Valor de vitalidade: 0,72. Técnica de têmpera corporal: nenhuma. Técnica de respiração: nenhuma. Habilidade marcial: nenhuma. Talento: ex, cópia após a morte. SSS, retorno da morte. SSS, livro da sabedoria. O azul profundo buscará para mim a técnica de têmpera corporal e a técnica de respiração mais adequadas. Filtragem bem-sucedida. Após a pesquisa. Atualmente, a técnica de cultivo corporal mais adequada para você é. A técnica de cultivo corporal mais adequada para você atualmente é.
Técnica de cultivo corporal de todas as raças e método de respiração fetal inata. Técnica de cultivo corporal de todas as raças. Vem de um poderoso da raça humana, baseado no cultivo de todas as raças. É uma suprema técnica de cultivo corporal compreendida por esse método. Método de respiração fetal inata. É uma técnica de respiração suprema criada por um forte de uma das raças. O cultivo a longo prazo não apenas pode aumentar a compreensão, mas também pode ser combinado com técnicas de cultivo corporal e habilidades marciais. E ainda pode aumentar significativamente o nível das artes marciais. Com base na análise dos dados do seu corpo pela profundidade azul, recomenda-se primeiro praticar a parte grande da técnica de cultivo corporal de todas as raças. Partes do clã dos macacos, do clã do pássaro dourado e do clã do boi de ferro. Sumo não pôde deixar de exprimir sua admiração, impressionante. Logo depois, começou a praticar o método de respiração fetal inata e a técnica de cultivo corporal de todas as raças. Com a ajuda da profundidade azul, ele dominou com sucesso essa poderosa técnica de respiração. Era apenas a primeira vez que utilizava essa respiração do método de respiração fetal inata. Sumo pôde sentir sua cabeça clara e focada. Mas o cultivo da técnica de cultivo corporal de todas as raças não é tão simples assim. Após praticar as 3 sessões da técnica de cultivo corporal, Sumo já estava deitado no chão ofegante. Ele estava deitado no chão recuperando o fôlego. 1 hora depois, Sumo começou a se recuperar gradualmente. Em seguida, ele abriu o painel de informações. Nome: Sumo. Valor de vitalidade: 4.13, guerreiro de nível inferior. Técnica de têmpera corporal, técnica de têmpera dos 10.000 povos. Técnica de respiração, método de respiração fetal inato. Apenas por ter praticado a técnica de cultivo corporal de todas as raças uma vez, o valor de sua vitalidade subiu de 0,72 e pulou para 4,13. Embora isso possa ser devido ao fato de ser sua primeira prática, o aumento foi considerável. Mas isso já é o suficiente para provar a grandiosidade da técnica de cultivo corporal de todas as raças. No dia seguinte, Sumo teve sua primeira medição de vitalidade. O professor que liderava a equipe disse enquanto caminhava: o valor de vitalidade precisa ser acima de 20 para alcançar a linha de graduação e entrar em uma universidade marcial de segunda linha, e acima de 40 para poder ingressar em uma universidade marcial. É necessário atingir a pontuação mínima de admissão, com um valor de energia vital acima de 70, para poder atingir a pontuação mínima de uma universidade marcial de elite, a menor linha de corte para admissão. Portanto, não se acomodem. Vocês ainda têm um longo caminho a percorrer. À medida que os alunos à frente começam a fazer os testes, Sumo ficou surpreendido ao descobrir que, assim que ele olhasse atentamente para alguém, ao lado, surgiria uma interface de personagem em um azul claro. Ele observava com entusiasmo os dados corporais dos alunos que circulavam pela sala de testes. Dados físicos dos alunos que caminham para lá e para cá. Aqueles com valor de energia vital acima de 0,8 pareciam ser escassos. O único que tinha o maior valor era apenas 0,91, que pertencia à flor da escola, Fangling. Não sei qual seria a reação do professor se soubesse que seu valor de energia vital, se o valor for 4,13, que tipo de reação haverá? Enquanto pensava nisso, a porta do ginásio de treinamento foi repentinamente chutada aberta. E no momento seguinte, cerca de 20 pessoas vestindo roupas de patrulheiros noturnos cercaram rapidamente todo o ginásio de treinamento. É um patrulheiro noturno, funcionário de fiscalização da raça humana na retaguarda. Mas como um patrulheiro noturno poderia aparecer na academia? Sumo franziu levemente a testa, sentindo uma leve inquietação em seu coração. Neste momento, uma mulher de cabelo preso vestindo roupas de patrulheiro noturno entrou na academia. Sumo observou atentamente a mulher de cabelo preso à sua frente. No momento seguinte, o painel de atributos da mulher de cabelo preso também apareceu diante dele. Nome: desconhecido. Valor de vitalidade: 35.482,57. Reino marcial: estágio intermediário do terceiro reino. Mais de 30.000 de valor de vitalidade. Esta era a mais poderosa que Sumo já havia visto em toda a sua vida. Seria ótimo se pudesse levar essa mulher para casa como esposa. Li Shandong, esse cara, suspirou ao lado de Sumo. Sumo olhou para ele e sorriu. Você quer levá-la para casa? Vocês brigaram? Ela pode te espancar até você ficar sem palavras. Li Shandong imediatamente ficou apreensivo ao ouvir isso. E nesse momento, a mulher de cabelo preso finalmente falou. Sou Xia Hu, a capitã da primeira equipe dos patrulheiros noturnos da terceira zona de segurança. Agora suspeito que entre vocês há um traidor gravemente ferido do culto da heterodoxia. Portanto, espero que todos colaborem conosco na captura. As palavras de Xia Hu deixaram todos no treinamento um pouco ansiosos e inquietos. Ninguém no fundo da raça humana ignora o significado que essas 3 palavras representam. Eles são o pesadelo da raça humana.
São cobras venenosas escondidas atrás da raça humana. Parecia perceber a emoção das pessoas presentes. Xiaohu disse para acalmar. Fiquem tranquilos, todos. Nós certamente faremos o nosso melhor para proteger a segurança de todos. Agora, por favor, todos saiam da sala de treinamento em ordem. Formem uma fila, um por um, não se dispersem, para não dar vantagem aos cultistas da heterodoxia. Após ouvir as palavras de Xiaohu, os alunos formaram filas prontamente para serem checados antes de sair da sala de treinamento. Quando a fila estava quase chegando a Sumu, o semblante de Xiaohu não muito longe mudou abruptamente, acompanhado de um grito explosivo de Xiaohu. Sumu imediatamente sentiu seu rosto molhado. Aquela pessoa que tinha se aproximado para falar em seu ouvido. Li Xiandong cuspiu de repente um bocado de sangue. No campo de visão de Sumu, no peito de Li Xiandong, uma lâmina negra. A ponta da lâmina atravessava seu peito. Seu rosto, que um segundo antes estava sorridente, de repente, ficou pálido. Atrás de Li Xiandong, um homem magro e de rosto marcado estava sorrindo maliciosamente. Ele puxou a lâmina negra do peito de Li Xiandong. Em seguida, colocou a lâmina na garganta de Fang Ling. A cena repentina fez com que os alunos ao redor começassem a gritar, e rapidamente se afastaram da direção do homem marcado. Li Feng. Sou tia. Nesse momento, Xiaohu já havia corrido até o homem marcado, olhando friamente para ele. Enquanto o homem marcado e Xiaohu se confrontavam, ao lado, Sumu estava absorto encarando o corpo de Li Xiandong, o irmão que estava brincando com ele há pouco. No segundo seguinte, já se transformou em um corpo que se tornava gradualmente frio. Não se preocupe, você não vai morrer. Sumu exalou um longo suspiro. Seu olhar se fixou em um homem de rosto cicatrizado não muito longe. Neste momento, o homem de rosto cicatrizado estava lentamente caminhando em direção à entrada do ginásio de treino. Sumu correu rapidamente na direção do homem de rosto cicatrizado. O homem de rosto cicatrizado estava totalmente concentrado em Xiamin. Não esperava que houvesse um estudante correndo em sua direção. Quando Sumu chegou diante dele, ele finalmente conseguiu reagir. Justo quando Sumu ia colidir com ele, a lâmina de guerra em sua mão passou pelo pescoço de Sumu. O sangue respingou diretamente no rosto delicado de Fang Ling. Sumu, que teve a garganta cortada, não parou. Em vez disso, ele se lançou diretamente contra o cara de cicatriz. Com um esforço, ele derrubou o cara de cicatriz no chão. Antes que sua consciência desaparecesse, incontáveis exclamações ecoaram. E a visão de Sumu também começou a escurecer. Cópia bem-sucedida. Parabéns! Você obteve o talento, mudar de rosto. Pode alterar sua aparência, forma corporal, aura e até as flutuações do sangue vital, junto com uma onda de informações que invadiu sua mente. Sumu se sentou abruptamente na cama. Ele se enxugou o suor frio que brotava de sua testa. Ele deu uma olhada no relógio. Agora, ele havia retornado 12 horas antes do teste de energia vital. Ele se sentou na cama pensando rapidamente, tentando encontrar uma maneira de reverter a situação. De repente, ele se lembrou da frase que seu futuro eu havia deixado para ele. Algumas coisas precisam ser desconhecidas para serem mudadas. 12 horas depois, dentro do ginásio de treinamento, o professor Jian Heliu começou novamente a falar para os alunos da turma 5, sobre a linha de corte para admissão do ano passado. Shenlan, você consegue localizar aquele culto da heterodoxia? Sumu perguntava enquanto olhava discretamente para as pessoas ao redor. Todos em silêncio. A mesma cena. As mesmas palavras. A mesma mulher de cabelo preso. Em breve, os estudantes na academia começaram a se alinhar como da última vez, para passar pela inspeção. E então saíam da academia um por um. Irmão Mu, é a primeira vez que enfrento uma cena assim, porque estou me sentindo um pouco animado. Li Xiandong, sem surpresa, disse as mesmas coisas que da última vez. Disse as mesmas palavras. Ao ouvir isso, Sumu não pôde deixar de balançar a cabeça impotente, reclamando internamente, e ainda por cima animado. Se não fosse por mim, você já estaria em apuros mais tarde. Sumu puxou Li Xiandong para sua frente, falando em Li, vou trocar de lugar com você. De repente, uma voz azul profunda soou na mente de Sumu. Mestre, rápido, avance. Ele vai atacar. Sumu agarrou Li Xiandong e avançou sem hesitar. Ao mesmo tempo, uma leve dor veio de trás. Sumu conseguiu sentir que deveria ter sido cortado nas costas pela lâmina do herege. Mas era só isso. O homem de rosto cicatrizado olhou incrédulo. Sumu, que escapou de suas mãos, não lançou um segundo ataque. Em vez disso, recuou rapidamente, agarrando rapidamente Fang Ling ao seu lado. Nesse momento, Xiaohu já estava com a lâmina em mãos, bloqueando a frente de Sumu e dos outros. Li Feng. Sou Tia. Capitão Xia, você acha que sou um idiota?
Soltar ele não significa que eu morrerei? As mesmas palavras saíram da boca do homem cicatrizado. Fang Ling em seus braços estava tão assustada que quase chorava. Nesse momento, Su Mu falou: Tio, que tal fazermos um acordo? Que tal me usar em troca da garota que você tem? Ele se levantou lentamente. Sua voz ecoou na enorme sala de treinamento. Parecia especialmente claro. Su Mu, enquanto falava, chegou à frente do instrumento de teste de energia vital. Pegou uma gota de seu próprio sangue e colocou no instrumento de teste de energia vital. No momento seguinte, o instrumento de teste de energia vital emitiu um som mecânico. Valor de energia vital 4,13. Assim que esse valor foi anunciado, imediatamente, todo o ginásio de treinamento ficou em silêncio. Que conceito! Todos os alunos presentes haviam despertado apenas ontem. O valor inicial de talento geralmente varia entre 0,6 e 0,8. Aqueles que têm um ponto de valor de energia vital são talentos de elite raramente vistos. 4,13, mesmo ao olhar para toda a raça humana, pode ser absolutamente considerado o melhor talento do mundo. Tio, você diz que me sequestrar não é mais valioso do que sequestrar aquela garota que você tem em mãos? É muito mais valioso. As palavras de Su Mu fizeram com que todos, ainda em choque, imediatamente voltassem à realidade. A primeira a reagir foi Xiaohu. De jeito nenhum. Um gênio como Su Mu. Esse é definitivamente o alvo que eles, os patrulheiros noturnos, devem proteger com todas as suas forças. E a reação de Xiaohu imediatamente deixou o homem de rosto cicatrizado animado. Se ele conseguisse sequestrar um gênio desse jeito, ele teria ainda mais confiança para escapar tranquilamente. Se você vier até aqui, eu a soltarei. O homem de rosto cicatrizado olhou para Su Mu. Su Mu foi se aproximando lentamente da direção do homem de rosto cicatrizado. Quando estava a apenas alguns passos do homem de rosto cicatrizado, o homem de rosto cicatrizado de repente empurrou Fang Ling para o lado. Em seguida, agarrou a mão de Su Mu e puxou Su Mu para perto de si. A lâmina foi colocada na garganta de Su Mu. Ao ver que realmente havia sequestrado Su Mu, o rosto do homem de rosto cicatrizado não conseguiu conter um sorriso, mas não se sabe se foi apenas uma ilusão. No instante da troca, ele parecendo ter sentido suas pernas fraquejarem. Ele olhou orgulhosamente para Xiaohu, que estava não muito longe. O que a Capitã Xia vai fazer a seguir? Imagino que você não precise que eu te lembre, certo? Mas, nesse momento, ele de repente sentiu uma vertigem. E Su Mu, que estava sob sua ameaça, também ouviu uma voz profunda em sua mente. O mestre ativou o perfume de ossos macios. Su Mu empurrou com força a lâmina que o homem de rosto cicatrizado segurava. Em seguida, ele gritou: Capitã Xia, ataca! Quando Xiaohu viu Su Mu empurrar o homem cicatrizado, no momento em que a lâmina dele foi afastada, ela rapidamente avançou para a frente dele. No próximo instante, o homem cicatrizado estava segurando a garganta. Ele caiu no chão, sem forças. Em seguida, Xiaohu se virou e foi até Su Mu. Colega, você está bem? Xiaohu se agachou um pouco, tentando ajudar Su Mu a se levantar. De repente, parecia que ele havia sentido algum cheiro. Nos olhos que olhavam para Su Mu, passou um brilho peculiar. Isso é o aromas de cartilagem. Não é de se admirar que sua lâmina de guerra foi empurrada por você. Justo quando Su Mu foi puxado do chão por Xiaohu, os colegas ao redor também começaram a se reunir. Xiaohu, ao ver isso, sorriu levemente para Su Mu. Depois eu te procuro para conversarmos. Por enquanto, é melhor você descansar um pouco. Li Xiandong apressadamente veio até Su Mu e pegou sua mão. Irmão Mu. Não, pai Mu. A partir de agora, você me deixa ir para o leste. Eu nunca irei para o oeste. Se não fosse por você, eu provavelmente estaria acabado. Sentindo o olhar de Li Xiandong se tornando cada vez mais estranho, Su Mu deu um soco no ombro de Li Xiandong. Pare de falar essas palavras bonitas. Quando puder, me convide para um grande jantar. Su Mu, obrigado. Se não fosse por você agora, eu não saberia o que fazer. Quem fala é Fang Ling. O rosto dela agora está muito melhor. Embora o cabelo esteja um pouco bagunçado, ela já não está tão assustada quanto antes. Não precisa ser tão educada, somos colegas. Su Mu sorri despreocupado. Depois de um tempo, Xiaohu chamou Su Mu para um lado. Colega Su Mu, eu tenho algumas perguntas. Não sei se você se importaria em me ajudar a respondê-las. Você é apenas um estudante de ensino médio comum. Por que carrega consigo um caro talento nível Ace? A pergunta de Xiaohu fez Su Mu hesitar levemente. Mas, felizmente, quando ele elaborou este plano, ele já havia pensado que essa cena aconteceria. Su Mu disse: é o seguinte, Capitã Xia. Minha família não é tão rica. O poço de recuperação de sangue no mercado. O mais barato custa pelo menos 5.000 por porção. Comparado a isso, os ingredientes são um pouco mais baratos. Não é que eu vou começar a praticar em breve?
Então eu pensei em ver se consigo comprar algumas ervas por conta própria, preparar alguns remédios de energia e sangue. Acabei, sem querer, preparando algo semelhante ao perfume de cartilagem. Eu inicialmente pensei em esperar acabar o teste, para levar ao mercado e ver se consigo vender por algum dinheiro. Não imaginei que acabaria me deparando com uma situação como essa. Acabei usando aquela coisa. A explicação de Sumu é meio verdadeira, meio falsa. Essa perfume de cartilagem realmente foi ele quem comprou as ervas e preparou. No entanto, a receita é uma versão simplificada do perfume de cartilagem que Shenlan deu a ele. Xiaohu olha para Sumu com um semblante surpreso. Você não apenas tem um talento tão alto nas artes marciais, você também é tão talentoso na pesquisa de poções. Porém, é melhor não tomar esses remédios de energia e sangue que você preparou por conta própria. É melhor não usar remédios aleatoriamente. Assim, nesta captura dos cultistas do culto da heterodoxia, Sumu, você teve um papel fundamental. Eu vou tentar te inscrever para um prêmio de heroísmo. Capitão Xia, posso perguntar quanto é o prêmio? Deve ser cerca de 150 mil. Sumu estava com o rosto cheio de empolgação. 150 mil é mais do que a renda anual da família dele. Então, vou contar com você, Capitão Xia. Xiaohu acenou com a mão. Pode me chamar de Irmã Hu. Mais tarde, durante o estágio de verão, você pode considerar se juntar aos patrulheiros noturnos da nossa terceira zona de segurança. Naquela época, eu vou te levar pessoalmente. Ah, sim. Com um talento como o seu, é melhor você treinar uma técnica de cultivo corporal e um método de respiração melhores. Você pode dar uma olhada no site oficial dos Guerreiros de Dashia. Você pode comprar algumas técnicas melhores. Ou se você tiver alguma técnica, pode colocá-la lá para venda. Os olhos de Sumu foram se iluminando gradualmente. Em suas memórias profundas, havia incontáveis técnicas, como se dissesse. Se ele viesse, não seria uma fortuna para ele? Logo após se despedir de Xiaohu, Sumu foi chamado novamente para a sala do diretor. Sumu pensou consigo mesmo que chamar a atenção realmente não era uma coisa boa. Sumu entrou no escritório. O diretor fez um gesto para que Sumu se sentasse no sofá ao lado. Não esperava por isso. Nossa escola secundária realmente teve isso. Um gênio como você, Sumu. Obviamente, o teste de valor de Qi e sangue de Sumu mostrando 4,13 já havia se espalhado rapidamente até o diretor. Ao ouvir que o diretor realmente estava falando sobre isso, Sumu já estava preparado para isso. Ele sorriu para o diretor e disse: é tudo graças ao cultivo da escola. O diretor riu alto. Certo, pequeno, não vou perder tempo com você. Dados seus resultados de teste de desempenho anterior, a escola decidiu conceder a você uma bolsa de estudos única. Uma bolsa de estudos especial de 150 mil. Espero que você, colega Sumu, você consiga utilizar bem esse dinheiro. Esforce-se para melhorar sua própria força. Prepare-se para o exame nacional daqui a 6 meses. Originalmente, ao ouvir sobre o prêmio de bravura dos patrulheiros noturnos, ele já estava extremamente feliz. Não esperava que agora na escola isso acontecesse. Também vão recompensá-lo com 15 mil. Sumu levantou-se rapidamente e disse: obrigado, diretor. Eu definitivamente não desapontarei as expectativas da escola. Depois que Sumu recebeu o dinheiro, ele não voltou para casa imediatamente. Em vez disso, ele escolheu ir a uma loja de ervas próxima para comprar alguns ingredientes. No banco de dados do Deep Blue, há uma grande quantidade de fórmulas de poções. Sumu ainda tinha o corpo de um inseto da sabedoria em mãos, combinado com alguns ingredientes. Ele poderia preparar alguns medicamentos para energia e sangue. Se o efeito for bom, Sumu até acreditava que, no futuro, ele não precisaria mais comprar aqueles medicamentos de energia e sangue disponíveis no mercado. Ao voltar para casa, Sumu rapidamente se inscreveu online para se juntar à guilda dos pesquisadores. Sumu escolheu um nome de salvador para si mesmo, porque ele acabará de se juntar à guilda dos pesquisadores. Ele ainda era um pesquisador de nível 0. Se eu puder usar o Deep Blue ao máximo, responder a pergunta da seção das várias raças. Depois, na seção de poções e na seção de artes marciais, publicar uma grande quantidade de fórmulas de poções e habilidades marciais. O que acontecerá? Na mente de Sumu, surgiu de repente uma ideia assim. Atualmente, sua força mental já se recuperou completamente. É suficiente para sustentá-lo em um retorno da morte. Se isso realmente for viável. Ele disse que talvez pudesse enriquecer da noite para o dia com isso. Não precisaria mais se preocupar com a falta de fundos para o cultivo. E mesmo que realmente algo desse errado, Sumu também pode escolher um retorno da morte a qualquer momento. Retorno da morte. Deu a Sumu a possibilidade de errar infinitamente. Fez o que disse que faria. Sumu imediatamente começou a usar a conta do Salvador para responder às perguntas da seção das várias raças no Fórum dos Pesquisadores, e também publicar algumas fórmulas de poções.
método de respiração da técnica de cultivo corporal e habilidades marciais. Em menos de 10 minutos, Sumu já se tornou um pesquisador de nível 1. Mais 10 minutos, Sumu se tornou um pesquisador de nível 2. 15 minutos depois, Sumu se tornou um pesquisador de nível 3. No total, levou menos de 4 horas. Sumu passou de pesquisador de nível 0 para se tornar o pesquisador mais alto do fórum. O pesquisador de nível 9. Em sua conta pessoal, havia mais de 100 bilhões de grandes moedas da Xia. Tudo isso foi através de suas respostas a posts, e o envio de fórmulas de poções, e os ganhos da técnica de cultivo corporal. E isso foi apenas em algumas poucas horas. Ao mesmo tempo, todo o fórum de pesquisadores também passou por agitação. Meu Deus! Estou testemunhando o nascimento de um mito? Eu só saí para comer. Quando voltei, o grande Salvador já era nível 9. Entre todos os pesquisadores de nível 9 da raça humana, só existem alguns poucos, certo? De onde veio esse grande personagem? E neste momento, de repente, houve uma batida urgente na porta da casa de Sumu. Ao abrir a porta, viu-se alguns homens vestidos com armaduras de combate. Eles estavam parados do lado de fora. Com licença. Esta é a casa do pesquisador Su? Nós somos os guardas de elite da Associação dos Pesquisadores. Fomos encarregados de buscar o pesquisador Su e sua família, para levá-los ao centro da cidade do Dragão, na 9ª zona de segurança. Neste momento, Sumu também ouviu o barulho do lado de fora. Ao sair do quarto, viu os homens de armadura na porta. Os homens de armadura também viram Sumu. Imediatamente, seus rostos se iluminaram. Pesquisador Su, sou um dos guardas de elite da Associação dos Pesquisadores. Fui encarregado de levar você e sua família para a segurança, para a cidade do Dragão, no centro da 9ª zona de segurança. Você está me chamando? Sumu parecia começar a entender alguma coisa. Parece que é algo que ele causou no fórum dos pesquisadores. O homem de armadura acenou com a cabeça. Pesquisador Su, não há tempo a perder. Por favor, leve rapidamente sua família. E venha conosco para a 9ª zona de segurança. Para ser sincero, com sua posição, você e sua família não estão seguros na 3ª zona de segurança. Sumu assentiu, controlando a excitação interna. Na verdade, ele só queria testar o que aconteceria se subisse rapidamente no fórum dos pesquisadores, para o nível 9 de pesquisador. Mas agora parece que isso foi um pouco além do que ele esperava. Sumu invocou diretamente o profundo azul, e começou a verificar as informações dos homens armados à sua frente. Nome, desconhecido valor de vitalidade, 143.920.000, reino marcial do 7º nível, estágio inicial, técnica de têmpera corporal, técnica de têmpera do verdadeiro dragão, técnica de respiração, fórmula do sopro do dragão, talento, aguardando análise. Os olhos de Sumu estavam quase saltando. Lutadores de 7 níveis. Aqueles são lutadores de 7 níveis. Nos dias normais, Sumu provavelmente nem teria a qualificação para vê-los uma vez. Pessoas assim, hoje em dia o chamam respeitosamente de pesquisador Su. É provável que Sumu mesmo agora não tenha consciência de seu próprio valor. Com base no que ele demonstrou no Fórum da Sociedade de Pesquisa, ele definitivamente pode promover o desenvolvimento da raça humana como um todo. Não só domina as diversas fraquezas de todas as raças, como também possui uma grande quantidade de fórmulas de poções, técnicas de cultivo corporal, métodos de respiração e habilidades marciais. Portanto, Sumu, no Fórum dos Pesquisadores, apresentou-se, rapidamente, como um pesquisador de nível 9 a partir do nível 0. Isso imediatamente chamou a atenção da sede da Guilda de Pesquisadores. Por isso, apressadamente, enviaram o mais alto guarda secreto que estava nas proximidades, para levar Sumu e sua família para a 9ª zona de segurança. 2 carros aceleravam rapidamente pela estrada. Por que de repente querem me levar, junto com minha família, para a cidade central do Dragão? É que, Sr. Su, de acordo com as informações que obtivemos, dada a sua importância atual, permanecer na 3ª zona de segurança não é seguro, respondeu o homem de armadura. Na verdade, não é apenas a 3ª zona de segurança. Todas as zonas de segurança da raça humana, na verdade, todas são inseguras. Atualmente, o lugar mais seguro do Grande Verão, provavelmente é apenas a cidade central do Dragão que resta. Enquanto falava, o homem da armadura parou de repente. Pesquisador Su, com seu nível, certas coisas. Não há necessidade de eu esconder de você. Pelo que eu sei, atualmente há problemas dentro da raça humana. As palavras do homem da armadura surpreenderam Sumu. Nesse momento, um enorme barulho veio de fora. O rosto do homem da armadura mudou ligeiramente. Ataque inimigo! Justo quando o homem da armadura terminou de falar, à frente de seus 2 carros, de repente apareceu uma luz de fogo que subia aos céus. Parecia que algo havia explodido.
Malditos traidores da raça humana! O homem da armadura praguejou baixinho. Em seguida, ele chutou a porta do carro. O veículo blindado de metal especial, sob a força do homem, tornou-se tão frágil quanto papel fino. Pesquisador Su, eu vou escortá-lo até um local seguro nas proximidades. Dito isso, ele agarrou Sumu. E então, com o pé, deu um leve empurrão no assento. Então saiu do caminhão blindado em alta velocidade. Sumu, sob a força do homem de armadura, foi agarrado como um pintinho em seus braços. E exatamente no momento em que ele acabou de sair do caminhão blindado, o caminhão blindado onde estavam foi cortado por uma onda de ki da espada que desceu do céu. O chão foi rasgado em duas metades por aquela aterrorizante onda de ki da espada. Pesquisador nível 9, ainda tão jovem, deve ter despertado algum talento extraordinário, não? Uma silhueta pairava no ar, olhando com desdém para o homem de armadura e Sumu abaixo. Não é de se admirar que aquele grupo de inúteis abaixo tenha ousado me chamar pessoalmente. Ao ver a silhueta no ar, os olhos do homem de armadura se contraíram. Guerreiro de 8º nível. Então, até mesmo atrás da raça humana, existem hereges como você escondidos. A silhueta no ar sorriu com desdém. Culto da heterodoxia? Não me compare com aquele grupo de inúteis. O homem de armadura franziu levemente a testa. Ele protegeu Sumu atrás de si. A armadura em seu corpo começou a encolher lentamente. No final, virou uma pulseira. Ele pressionou a pulseira no braço de Sumu. Transferir permissão. Com a sua voz caindo, a pulseira imediatamente se prendeu no braço de Sumu. A armadura no corpo começou a se contrair lentamente. E no final, se transformou em uma pulseira. Ele pressionou a pulseira no braço de Sumu. Transferir permissão. Com as palavras dele, a pulseira imediatamente se ajustou no braço de Sumu. Pesquisador Su. Esta armadura de classe S pode resistir aos ataques de um guerreiro de 7 reinos. E também pode aumentar significativamente a velocidade e a força. Aqui está muito perto da 7ª zona de segurança. Eu já avisei os viajantes noturnos nas proximidades. Você corre naquela direção. Não deve demorar muito para encontrá-los. Eu vou segurar esse cara aqui. O homem da armadura pressionou a pulseira de Sumu. No próximo instante, a pulseira se transformou imediatamente em armadura, envolvendo todo o corpo de Sumu. A figura acima também ouviu o que o homem da armadura disse a Sumu. Ele riu desdenhosamente. Um guerreiro de 7 reinos. Quem lhe deu a coragem de bloquear um guerreiro de 8 reinos? O homem da armadura não deu atenção. Em vez disso, ele empurrou Sumu com força para frente. Ele então olhou para a figura no céu. Em seguida, tirou uma seringa do bolso. Ele a enfiou de repente em seu próprio braço. Observando a seringa que o homem da armadura tirou, a figura no céu ficou um pouco surpresa. A agulha fatal, após ser aplicada, pode aumentar drasticamente o poder. No entanto, morrerá em 10 minutos. Por que lutar tão desesperadamente por essa maldita raça humana? Vale a pena? O homem da armadura não lhe respondeu. Veias saltadas apareceram em seu rosto. Ele claramente estava suportando uma dor insuportável. Mas, correspondendo a isso, seu poder também estava aumentando constantemente. Interessante. Final do 7º estágio. Essa agulha fatal realmente é eficaz. A figura no céu exclamou. Justo no momento em que os dois estavam conversando, Sumu também estava fixamente olhando para a figura no céu. Sua única ideia agora era descobrir antes de morrer a identidade desse traidor humano. Infelizmente, toda a sua pessoa estava envolta em uma sombra. Mesmo os movimentos não podiam ser vistos claramente, muito menos sua forma e aparência. Mesmo que Deep Blue quisesse analisá-lo, nem os valores de energia e sangue poderiam ser avaliados. O homem da armadura tinha os olhos vermelhos neste momento. Em sua visão, parecia que restava apenas a silhueta no céu. Aquela silhueta também observava com interesse. O homem da armadura abaixo. Você é um cara realmente digno de respeito. Mas isso é tudo. O homem da armadura soltou um resmungo frio. Ele virou a mão. E uma lança longa e preta apareceu em sua mão. Ele segurou a lança, dobrando ligeiramente a perna. No momento seguinte, ele se lançou como uma flecha. Ele voou em direção àquela silhueta no céu. Parecia ter notado que Sumu não tinha saído. Portanto, também tinha disposição para lutar contra o homem da armadura à sua frente. A lança e a espada longa colidiram. É difícil imaginar. O homem da armadura parecia desferir um golpe poderoso diante daquela figura. No entanto, foi facilmente defendido. A batalha entre os dois no ar era tão rápida que só se podia ver uma luz negra e duas luzes colidindo incessantemente. Sumu observava de baixo. Seu coração estava cheio de choque. De sua perspectiva, embora não conseguisse ver os detalhes da luta dos dois, mas era possível ver claramente. Neste espaço onde os dois lutavam, às vezes, o espaço parecia ser rasgado e despedaçado, e imediatamente se recuperava. Durante a batalha,
O homem da armadura finalmente percebeu que Sumu ainda estava parado no lugar. Ele imediatamente sentiu uma ansiedade. Aquela figura rapidamente aproveitou essa abertura dele. A espada perfurou o abdômen do homem da armadura. O homem da armadura, sendo perfurado no abdômen, imediatamente cuspiu um bocado de sangue. Sua respiração instantaneamente se tornou fraca. Afinal, a força ainda era um pouco inferior. Quer lutar comigo? Deixe Feng vir. Seu olhar se voltou para Sumu abaixo. Agora tudo isso deve acabar. Ele balançou sua espada longa em direção a Sumu. Uma onda de ki da espada se lançou ferozmente na direção de Sumu. Ao ver que aquela onda de ki da espada iria atingir Sumu, o homem da armadura não se importou com seus próprios ferimentos. Rapidamente se transformou em uma luz negra e se colocou na frente de Sumu. O homem da armadura já estava gravemente ferido. Recebendo esse golpe, caiu imediatamente no chão. Após cair no chão, ele ainda se esforçou para rastejar na direção de Sumu. Corra rápido! Olhando para o homem da armadura no chão, Sumu mordeu os lábios com força. Com um pouco de culpa, ele disse desculpe. Se não fosse por ele querer testar como é se tornar um pesquisador de nível 9, o homem da armadura provavelmente não teria essa calamidade sem motivo. No entanto, tudo voltará ao normal. A figura no céu parecia estar se divertindo muito. Essa diversão de gato caçando rato. O esmagamento de poder. O que o fazia não se preocupar que Sumu fugisse debaixo de seu nariz. E, na verdade, Sumu nunca havia pensado em fugir. Seu olhar estava fixo na figura no céu. Eu vou te matar. Com certeza. Ao ouvir as palavras de Sumu, a figura no céu parecia ter ouvido alguma grande piada. Mate-me. Com que direito você vai me matar? Após rir por um tempo, ele parecia ter se divertido o suficiente. Entendido. Aqueles inúteis da raça humana devem estar chegando em breve. Espero que quando virem seus corpos, não fiquem muito tristes. Ele riu alto e sua longa espada se transformou em um feixe de luz branca. A afiada energia da espada desceu do céu como um raio de luz, dividindo todo o chão ao meio. De forma vaga, Sumu parecia ter visto não muito longe. O homem com armadura estava batendo no chão com raiva. A visão de Sumu foi gradualmente se escurecendo. Um som profundo e azul soou novamente em seus ouvidos. Você foi morto por um traidor da raça humana. Cópia bem-sucedida. Parabéns. Você obteve o talento SSS. Coração da espada iluminado. Ao acordar novamente, Sumu olhou com um pouco de medo. A interface para ingressar na guilda dos pesquisadores no computador. O retorno à morte voltou exatamente para o momento em que ele escolheu ingressar na guilda dos pesquisadores. Aqueles 12 horas de experiência. Na opinião dele, era como se estivesse sonhando. Ele se lembrou das palavras do homem com armadura. Existem problemas internos na raça humana. Em sua mente, surgiu a imagem de um poder de combate que estava quase invencível no ar. Aquela figura, na opinião dele, ele já havia visto o homem com armadura, o mais forte entre os homens. Diante daquela figura, ele foi tratado como um rato sendo brincalhado. Sumu podia sentir claramente. Aquele guerreiro de 8 reinos nem sequer usou toda a sua força. Se ele realmente explodir com toda a sua força, quão aterrorizante isso será! E a partir de seus comportamentos para esconder sua identidade, é muito provável que ele seja uma figura de alto escalão da raça humana. Ao pensar nisso, Sumu sentiu um arrepio de medo. Antes de ter poder suficiente, seu livro da sabedoria definitivamente não pode ser exposto. Depois de entender isso, Sumu também se sentou reto. Ele invocou o profundo azul para chamar a introdução de Coração da Espada Claro. Talento SSS, Coração da Espada Iluminado. Possui um talento incomparável no caminho da espada. Todas as artes marciais da espada podem ser cultivadas à perfeição em um tempo extremamente curto. A velocidade de cultivo do caminho da espada aumenta 100 vezes. A capacidade de compreensão do caminho da espada aumenta 100 vezes. O poder das técnicas da espada, quando executadas em suas mãos, aumenta 100 vezes. Uma longa introdução. Nunca imaginei que o talento copiado dessa vez seria tão incrível. Se dizer que a morte retroceder 12 horas é um suporte, é o teto do talento do tipo SSS. Então, este Coração da Espada Claro é simplesmente o combate. O teto do talento do tipo SSS. Possuir esse talento de nível SSS. Sumu não se atreve a imaginar. Se ele praticasse o caminho da espada, até que ponto ele chegaria? Sumu mais uma vez focou sua atenção na tela do computador à sua frente. Não é aconselhável subir de nível rapidamente em um curto período de tempo. Mas uma coisa é certa. Postar tópicos e responder perguntas realmente pode trazer muitos benefícios. Sumu decidiu entrar aleatoriamente na guilda dos pesquisadores. Sumu ainda se deu o nome de Salvador. Sumu pediu para Shenlan escolher uma receita de poção de nível médio para cima, e uma técnica de treinamento corporal. Ele postou no fórum.
Em seguida, Sumu usou as ervas compradas para preparar 30 porções de pó fortificante nutritivo. Ele imediatamente se sentou de pernas cruzadas no chão. Começou a tomar o pó fortificante nutritivo para treinar. Após engolir uma porção do pó fortificante nutritivo, em pouco tempo, ele sentiu um poderoso efeito da poção se espalhar por seus membros. Sentindo essa força, Sumu sorriu. Ele começou a praticar a técnica de treinamento corporal das 10.000 raças sem hesitar. Um mês passou silenciosamente. Sumu pegou a toalha ao lado. Ele enxugou o suor da testa. Uma interface azul clara apareceu suavemente à sua frente. Nome: Sumu. Valor de vitalidade: 101,75. Reino marcial de primeiro nível, estágio inicial. Técnica de têmpera corporal, técnica de têmpera das 10.000 raças. Seção dos macacos gigantes, seção da raça dourada Pen, seção dos touros diamante. Técnica de respiração, método de respiração fetal inato. Habilidade marcial, nenhuma. Talentos: cópia após a morte. SSS, retorno da morte, livro da sabedoria, coração da espada iluminado. Mudança de rosto. Um guerreiro do primeiro nível. Finalmente, ele realmente começou sua jornada nas artes marciais. Sumu fez login habilmente em sua conta do Fórum de Pesquisadores. Durante este mês, ele publicou alguns artigos sobre técnicas de refinamento do corpo e métodos de respiração. Atualmente, sua conta de pesquisador já atingiu o nível 1. Ao mesmo tempo, sua conta bancária também contém quase 600.000 moedas da Grande Xia. Sumu de repente percebeu que seu pesquisador tinha uma nova mensagem na interface. Olá, pesquisador Salvador. Sou a negociadora de autorização de fórmulas da Danfin Pharmaceutical Company. Meu nome é Gu Qian. Nós da Danfin Pharmaceutical Company estamos interessados no que você publicou. Estou muito interessado na fórmula do Elixir para fortalecer ossos e músculos. Você teria interesse em licenciar a fórmula do Elixir? Podemos lhe pagar uma grande quantia pela licença. O valor estaria entre 4 milhões e 5 milhões. Podemos discutir os detalhes mais a fundo. Sumu pensou por um momento. Hoje já está tarde. Amanhã a escola terá o teste mensal. Eu também tenho algumas coisas para conversar com o professor. Provavelmente não terei muito tempo. Então será depois de amanhã. Quanto ao local, podemos nos encontrar naquele café na 7ª Avenida. Fechar a janela de chat. Sumu suspirou profundamente. Ele estava um pouco animado por dentro. Ele refletiu sobre sua fórmula de Elixir. Se conseguir licenciar, poderia ganhar uma boa quantia. Mas quando a outra parte mencionou 4 milhões, até 5 milhões como preço alto, seu coração não pôde deixar de pular. Sumu sentou-se de pernas cruzadas no chão. Ele se preparava para começar a prática da visualização. Há muitos benefícios na prática da visualização. Como um guerreiro, se tiver uma poderosa força espiritual, ele terá um desempenho muito melhor em treinamento e combate. Porque uma força espiritual poderosa significa que sua velocidade de reação e percepção serão muito superiores às do oponente. Além disso, a própria força espiritual também é uma forma de ataque. Há também uma grande vantagem, que é a capacidade de suportar retrocessos contínuos. Com a força espiritual que ele tem atualmente, ele pode retroceder no máximo 2 vezes seguidas. Portanto, Sumu sempre quis aumentar sua força espiritual o máximo possível. O aumento da força espiritual significa que ele poderá retroceder continuamente. Sumu começou a tentar a visualização que Shenlan havia encontrado para ele, chamada de visualização de deuses e demônios. É uma visualização que Shenlan criou com base nas 2 raças natas dos mestres espirituais entre as várias etnias. É uma adaptação e criação da visualização original. O Deus aqui se refere à raça celestial dos anjos. A técnica de visualização de sua raça é sagrada e estável. Embora seu poder de ataque não seja tão forte, possui uma capacidade de recuperação extremamente forte. O demônio aqui refere-se à raça demoníaca do purgatório. A técnica de visualização de sua raça possui um poder de ataque aterrador e violento. Também possui um certo grau de corrosão. E a técnica de visualização do Deus e demônio após a adaptação da Profunda Azul consiste principalmente em cultivar simultaneamente a força espiritual de suas 2 técnicas de visualização, usando a força espiritual da raça demoníaca do purgatório continuamente, para aniquilar sua própria força espiritual, e em seguida, com a ajuda da força espiritual da raça celestial dos anjos, reconstruir continuamente sua própria força espiritual. No processo contínuo de aniquilação e reconstrução da força espiritual, a força espiritual se torna mais poderosa passo a passo. Por fim, possui características de ambas as raças simultaneamente, e uma força espiritual incrivelmente resistente e poderosa. Este é o processo de cultivo da técnica de visualização do Deus e demônio. Na verdade, é muito semelhante à morte de Sumu. A reversão tem muitas semelhanças. Pode-se dizer que
Essa visão divina e demoníaca é a mais adequada para Sumu. No entanto, a dificuldade de cultivo também é bastante alta. Sumu não só precisa continuamente provar que 1 em 10.000 pode cultivar a espiritualidade da raça dos deuses com asa. Ainda é preciso encontrar aquele 1 em 10.000 que pode ser cultivado. Cultivar a espiritualidade da raça dos demônios do purgatório. Por fim, ele ainda deve, na aniquilação e reconstrução de ambas as espiritualidades, experimentar um caminho de cultivo que tem a probabilidade de 1 em 10.000. Um caminho de cultivo que nem mesmo tem essa probabilidade. Imediatamente, Sumu se sentou de pernas cruzadas e começou a meditar. No dia seguinte, era o teste de despertar mensal da escola. Quando Sumu chegou à escola, já era por volta das 9 horas da manhã. Irmão Mu, Li Xiandong cumprimentou Sumu com um sorriso no rosto. Faz um mês que não nos vemos. E o valor de vitalidade está tão baixo assim? Na visão de Sumu, naturalmente, ele percebeu imediatamente o valor de energia de Li Xiandong, mas estava apenas em 4,24. Depois de testar o valor de energia, me espera na sala de aula. Sumu achou que podia ajudar Li Xiandong. Enquanto Sumu e Li Xiandong estavam conversando casualmente. Enquanto conversávamos, Fang Ling, que não se sabia quando, também chegou à sala de aula. Assim que entrou na sala, o olhar de Fang Ling começou a vasculhar o ambiente. Finalmente, parou em Sumu. Seus olhos brilharam instantaneamente. Sumu estava prestes a sair da sala, quando de repente sentiu algo o cutucar. Ele virou a cabeça para olhar, e então percebeu que era Fang Ling. Colega Sumu, isso é para você. Ela estava segurando um pequeno saco rosa. Este é um presente de agradecimento que meus pais pediram para eu entregar a você. Obrigado por me salvar. Isso é uma pequena demonstração de gratidão. Depois de falar, saiu apressadamente da sala. Sumu estava olhando para o saco de pano em suas mãos. Ele balançou a cabeça, um tanto quanto rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele abriu o saco de pano para dar uma olhada. Dentro do saco havia alguns medicamentos de vitalidade, e também um disco de dados. Parecia ser usado para armazenar técnicas de treino corporal e métodos de respiração. Todos esses itens juntos, somando, não são menos de centenas de milhares. Sumu, por um momento, não sabia se deveria aceitar ou não. Primeiro, colocou o saco em sua gaveta. Depois, ele cobriu o saco com sua mochila. Só então Sumu apressou-se em direção à saída da sala de aula. Em pouco tempo, ele chegou ao ginásio. A cena era semelhante à da última vez, mas desta vez, a excitação e expectativa de todos eram um pouco diferentes. Algumas pessoas estavam animadas, outras pareciam um pouco desanimadas. Basicamente, todos tinham valores de vitalidade entre 2 e 8. O mais alto ainda era Fang Ling, que alcançou 15,86. Quando o nome de Sumu foi chamado, todo o ginásio pareceu silenciar instantaneamente. O primeiro teste de valor de energia vital de Sumu alcançou a aterrorizante marca de 4,13. Todos queriam ver até que ponto ele havia chegado agora. Então, no instante seguinte, o ginásio treinava em um silêncio absoluto. E um número que fez todos ficarem um pouco incrédulos ecoou. 101,75. Os olhos de cada um estavam cheios de choque intenso. Eles imaginaram que a velocidade de aumento do valor de energia vital de Sumu poderia ser aterrorizante, mas nunca imaginaram que seria tão aterrorizante. Em um mês, ele levou mais de 90 pontos. Um guerreiro do primeiro nível. Para muitas pessoas, isso já é uma altura difícil de alcançar numa vida inteira. Quando ele saiu do aparelho de teste de energia vital, seus colegas o olhavam com olhares de admiração. Irmão Mu, você é incrível demais. Daqui em diante, eu vou me apoiar em você. Li Xiandong se aproximou de Sumu com uma expressão lisonjeira. Sumu olhou para ele com desdém. Sumu estava prestes a xingá-lo quando Liu Jiang se aproximou. O reitor Sumu gostaria de conversar com você sobre algumas coisas. Venha comigo. Ele seguiu Jiang Liu e voltou ao escritório do reitor após um mês. O escritório do reitor que ele havia visitado antes. Assim que entrou no escritório, Sumu viu 3 xícaras de chá preparadas sobre a mesa. O reitor convidou Sumu e Jiang Liu a se sentarem no sofá. É evidente que, em comparação com a última vez, desta vez, o tratamento do reitor em relação a Sumu claramente melhorou um pouco. Parabéns, Sumu! Em menos de um mês, você se tornou um lutador de primeiro nível. Chame Sumu para vir aqui. Há algumas coisas principais a serem discutidas. A primeira é que eu conversei com a administração da escola. Com a velocidade de treinamento do aluno Sumu, você é totalmente qualificado para receber uma bolsa de estudos de primeira classe por 6 meses, que totaliza 180 mil. Decidimos conceder a bolsa diretamente. A bolsa de estudos será liberada para você antecipadamente. Além disso, há o teste de valor vital após 5 meses. Você também pode não vir mais. Outra coisa,
Nossas principais universidades de artes marciais de Daxia foram autorizadas. A Aliança Marcial autorizou a criação de um campo de treinamento de elite. Aqueles que se destacam no campo de treinamento de talentos podem não precisar participar do exame de entrada. Serão encaminhados diretamente para as principais universidades de artes marciais de Daxia. E ainda poderão receber a bolsa integral para novos alunos, a bolsa de estudos e várias condições preferenciais. Dizem que o valor máximo pode chegar a 10 milhões. Claro, o campo de treinamento de talentos, em comparação com o exame de entrada comum, tem uma taxa de eliminação extremamente alta. Na última edição, 3/4 dos membros do campo de treinamento de talentos foram eliminados. E ainda há uma certa probabilidade de morte, porque haverá contato com raças externas. Colega Sumu, nossa escola agora tem uma cota que pode ser reportada para participar do campo de treinamento de talentos. Mas a taxa de eliminação e o risco do campo de treinamento de talentos. Já te disse isso. Você vai participar? Qual campamento de treinamento de talentos da Universidade de Artes Marciais de Ponta você vai participar? Espero que você possa pensar bem sobre isso. Sumu, no entanto, respondeu sem hesitar. Não precisa pensar, diretor. Eu quero participar do campamento de talentos da Universidade de Artes Marciais de Londres. Sumu pensou, se eu posso reviver infinitamente, do que eu tenho medo? Ele mal pode esperar para morrer algumas vezes a mais. E então, melhorar minhas habilidades e coisas assim. Quanto maior a dificuldade, mais fácil é morrer. Na verdade, isso se encaixa mais no que ele gosta. Além disso, a Universidade de Artes Marciais de Londres não é apenas um requisito no diário, mas também é a universidade onde Guianxi estuda. O diretor, ao ver a atitude tão decidida de Sumu, disse, falando nisso, vou te ajudar a se inscrever. O horário de início do campamento de talentos é em 1 mês. Venha pontualmente se apresentar na hora. Sumu acenou com a cabeça. Então ele pensou em algo. Ah, verdade, diretor. Eu tenho uma coisa para discutir. Quero pedir um favor à escola. Você também sabe que agora me tornei um praticante de nível 1. Já é hora de começar a treinar técnicas marciais formalmente. Mas eu acho que apenas treinar com as pessoas da academia não é suficiente para melhorar de forma eficaz. Então eu quero ir ao campo de caça de outras raças. Campo de caça de outras raças. Está localizado atrás da raça humana, na fronteira com as milhares de raças. Um lugar que faz fronteira com o campo de batalha. Dentro, há uma grande quantidade de outras raças. Algumas dessas raças sempre estiveram aqui. Outras foram capturadas e mantidas aqui intencionalmente. Entre essas raças, não existem seres muito poderosos, principalmente para treinar algumas habilidades, que ainda não são suficientes para o campo de batalha das milhares de raças, mas que desejam aumentar sua experiência de combate contra outras raças. Há uma condição, que é pelo menos ter alcançado um praticante de nível 1 por mais de 3 meses. No entanto, essa condição tem um espaço de manobra, porque alguns alunos das escolas, se o talento for realmente excepcional, e receber uma carta de recomendação da escola, pode não precisar dessa condição de 3 meses. Isso também é o que Sumu gostaria de pedir ajuda à escola. Sumu rapidamente mencionou isso ao diretor. O diretor não pensou muito. Então ele acenou com a cabeça. Após se despedir do diretor, Sumu voltou para a sala de aula com os 180 mil que a escola lhe concedeu. Dentro da sala de aula, apenas Li Xiandong ainda esperava por Sumu. Irmão Mu, finalmente você chegou. Li Xiandong sorriu ao receber Sumu. Sumu, compreendendo, deu um tapinha em seu ombro. Ele tirou um caderno de sua mochila. Começou a escrever e desenhar rapidamente nele. Aproximadamente meia hora se passou, até Sumu finalmente fechar o caderno. Em seguida, ele o entregou a Li Xiandong. Dentro havia uma técnica de refinação corporal. Também havia uma técnica de respiração e uma fórmula de poção. Li Xiandong, que acabará de pegar o caderno de Sumu, ainda estava pensando no que Sumu havia escrito para ele. Então, ouviu o que Sumu disse. Quase deixei o caderno que estava na mão cair de susto. Irmão Mu, isso é muito valioso. Eu não posso aceitar isso. Li Xiandong fez uma cara de descontentamento. Ele parecia tão emocionado que quase ia chorar. Para com isso. Aceite logo. Disse Sumu. É só usar e aproveitar. Treine bem. Daqui a 5 meses, se você não passar em uma faculdade de artes marciais de primeira linha, você não vai me fazer justiça. Irmão Mu. Não. Pai Mu. Li Xiandong o abraçou. Sumu, por sua vez, o empurrou. Ele saiu com a cara de espertalhão de Li Xiandong. Ele chegou ao ginásio de fogo nas proximidades. Após se tornar um guerreiro de primeiro nível, além do treinamento diário de artes corporais e técnicas de respiração, o treinamento em técnicas de combate também, com certeza precisa ser priorizado. E Sumu agora já tinha em mãos a carta de recomendação da escola. Isso é perfeito para ir ao ginásio de fogo.
para obter um passe para o local de caça a bestas exóticas, por causa da carta de recomendação. Assim, o passe também não teve custo. Foi resolvido em pouco tempo. Depois de fazer tudo isso, Sumo finalmente foi à escola de artes marciais alugar uma sala de treinamento. Ao entrar na sala de treinamento, Sumo começou uma nova rodada de treinamento de artes corporais. A técnica de respiração não precisa ser alterada, mas a arte de aprimoramento corporal das várias raças que Sumo praticava requer capítulos de nível mais avançado. Segundo Shenlan, após cada grande avanço de nível, será adaptado com base nos dados físicos individuais, para praticar diferentes capítulos da arte de aprimoramento corporal das várias raças, a fim de que o praticante em cada nível esteja em posse da melhor base e estado. Depois de alcançar o nível de um guerreiro de primeiro nível, Sumo só precisava praticar 2 novos capítulos: o capítulo do Urso da Terra e o capítulo do Tigre das Nuvens. O Urso da Terra é conhecido por sua força e defesa. Sua constituição é realmente notável no estágio de um guerreiro de primeiro nível. O clã Venom Tiger é famoso por sua força e velocidade. A constituição é igual na fase de um guerreiro do primeiro nível. Entre todas as raças, pode-se dizer que estão entre as melhores. Após a seleção da técnica de cultivo físico, Sumo rapidamente começou a praticar em conjunto com a técnica de respiração. Gotas de suor caiam no chão da sala de treinamento. Não se sabe quanto tempo passou. Sumo finalmente desabou no chão. Após descansar um pouco, Sumo se levantou novamente, suprimindo a fadiga física. Começou o cultivo das artes marciais. Na escolha das artes marciais, Shenlan já havia preparado tudo para Sumo. Todas são as artes mais adequadas para Sumo nesta fase, e também as melhores artes marciais que ele pode cultivar. No total, são 3 artes marciais. Artes marciais de ataque. Fórmula da Espada do Vento Furioso. O corte da Espada do Vento Furioso foi criado por um guerreiro, que se autodenominava Espada do Vento Furioso. Por meio desta técnica, o corte da Espada do Vento Furioso antes de se tornar um guerreiro de nível, praticamente não encontrou adversários. A técnica da espada é afiada e muito rápida. O poder da espada contém um som cortante de vento. Cada golpe é mais rápido que o anterior. O som do vento também se torna cada vez mais forte, semelhante a um forte vento e grandes ondas. Técnicas de movimento no combate. Passo da espada a 1 palmo. O passo da espada a curta distância foi criado, 5 anos depois, por um cultivador de espada humano. Em combate corpo a corpo, permite movimentos contínuos em uma distância muito curta. Movimento contínuo dentro da distância. Também há uma técnica de onda sonora. Canto da espada das ondas sobrepostas. O canto das ondas da espada foi criado, 3 anos depois, por uma técnica marcial de ondas sonoras criada pelos cultivadores da espada da raça humana. Através do processo de combate, intencionalmente, controla a vibração do choque da espada longa, para gerar um canto de espada que ataca o inimigo. Essas 3 técnicas de combate foram selecionadas com base nas características de Sumo. Com um talento SSS e um coração de espada claro, ele praticar habilidades marciais relacionadas à espada é, sem dúvida, a melhor escolha. A técnica da Espada do Vento Furioso e o passo de espada a uma distância bem próxima se combinam, com velocidade extrema e um poder de ataque notável, suficiente para se tornar um pesadelo que cada inimigo achará difícil de suportar. Ele selecionou 3 habilidades marciais. Sumo também rapidamente começou a treiná-las. Na sala de treino, de vez em quando, podia-se ouvir a espada longa, fazendo um som de rasgar o ar. Após um momento, olhando a sala de treino em estado deplorável, Sumo desabou no chão. Graças ao suporte de seu talento SSS de coração de espada iluminado, as 3 habilidades marciais da espada, Sumo levou apenas algumas horas, e já havia dominado completamente. A próxima etapa é colocá-las em prática no combate real. No entanto, já é um pouco tarde hoje. Não é adequado ir ao campo de caça dos outros povos. Melhor ir ao campo de caça dos outros povos amanhã para testar as habilidades. Uma grande manhã cedo, Sumo pegou o carro exclusivo providenciado pela Escola de Artes Marciais Fogo Selvagem. Ele chegou à área do campo de caça das raças estranhas sob a responsabilidade da Escola de Artes Marciais Fogo Selvagem. Ele havia combinado com uma pessoa da empresa Dunfin Pharmaceuticals, Gu Qian, para a parte da tarde. O tempo durante o dia é exatamente o que ele precisava para praticar bem no campo de batalha das raças estranhas. Após o responsável à frente terminar algumas considerações sobre o campo de caça das raças estranhas, ele levou Sumo e seu grupo até a área do campo de caça das raças estranhas. É uma vasta floresta. Há mais de 10 pessoas que entraram no campo de caça das raças estranhas nesta viagem. Basicamente, eles estão em grupos de 2 ou 3. Apenas Sumo está sozinho. Garoto, você explorar sozinho neste campo de caça das raças estranhas não é muito seguro.
Que tal se você se juntar ao nosso grupo temporariamente? Assim, podemos nos ajudar uns aos outros. Parecendo notar que Sumu estava sozinho, um tio de barba de um dos grupos falou. Sumu balançou a cabeça. Obrigado, tio, pela sua boa intenção. Mas eu ainda quero tentar sozinho primeiro. Sobre o fato de haver habilidades psíquicas nesta área. E a questão dos estrangeiros com talentos do tipo. Ele, naturalmente, já sabia disso há muito tempo. O que ele queria era se colocar em perigo. Se ele se juntasse ao grupo, seria seguro demais, o que não é bom. Ao ver que Sumu recusou, o tio com a barba ficou um pouco envergonhado e sorriu. Mas ele não se importou. Na verdade, uma mulher ao lado, com seios grandes, parecia um pouco insatisfeita. Ela falou de maneira sarcástica. Irmão, não seja tão bonzinho à toa. Se você quiser ajudar, eles nem vão agradecer. Mas assim está bom também. Assim, evitasse levar um peso extra. Quando ela mencionou a expressão peso extra, ela acentuou a entonação propositalmente. Sumu, que estava ao lado, só pôde sorrir impotente. O tio barbudo lançou um olhar feroz para a mulher de seios fartos. Contudo, tal atitude, em vez disso, deixou a mulher de seios grandes ainda mais insatisfeita. Ela fez uma careta. Virou a cabeça para o lado. Sumu não se importou com a mulher de seios grandes e os outros. Em vez disso, ele caminhou rapidamente em direção à floresta. Depois de entrar na floresta, uma brisa suave passou pelas folhas, fazendo um som de farfalhar. O ar estava impregnado com um leve aroma de terra. O que deixou Sumu um pouco surpreso foi que quando ele estava praticando a técnica de respiração inata, era surpreendentemente mais fluida do que o habitual. Até mesmo seu ki e sangue estavam sendo ativados em maior quantidade. Sumu se movia rapidamente entre as árvores. Baseado em sua experiência e nas dicas de Deep Blue, rapidamente encontrou algumas pistas de seres estranhos. Essas marcas deveriam ser de ratos de dentes afiados. Sumu observou as marcas no chão deixadas por criaturas rastejantes. E no momento seguinte, ele se lançou diretamente na direção dos ratos de dentes afiados. Não demorou muito para encontrar o rastro do rato de dentes afiados. O rato de dentes afiados parecia ainda estar lutando contra outra criatura de outra espécie. Sumu reconheceu à distância a outra criatura. Era uma criatura da tribo da cobra malhada. A força da tribo da cobra malhada era aproximadamente igual à do rato de dentes afiados. Observando as duas criaturas que estavam lutando, Sumu usou diretamente o passo da espada a curta distância. Ele chegou ao lado das duas criaturas. No próximo instante, o estilo da espada do vento furioso veio como uma tempestade. Ele se lançou em direção às duas criaturas. Embora Sumu atualmente fosse apenas um guerreiro de nível inicial, no entanto, o estilo da espada do vento furioso que ele treinava era uma técnica marcial incrivelmente poderosa. Além disso, Sumu tinha uma compreensão clara da espada, o que conferia a ele um aumento de 100 vezes no poder das técnicas de espada. As duas criaturas que estavam no início do nível inicial, diante do estilo da espada do vento furioso de Sumu, não conseguiam suportar nem mesmo um único golpe. Com minha força atual, tenho medo de que, ao enfrentar uma entidade do estágio final do primeiro nível, isso não seja um grande problema, certo? Olhando para os dois corpos de entidades à minha frente, Sumu teve uma compreensão simples de sua força de combate atual. Não posso deixar de dizer que essa habilidade de percepção da espada é realmente poderosa. Desde que se trate de técnicas de combate relacionadas à espada, ele consegue dominá-las completamente em um tempo extremamente curto. Ao mesmo tempo, ele consegue liberar 100 vezes seu poder. Não é de se admirar que aquela figura solitária fosse tão arrogante, com ele alcançando o poder de um guerreiro de 8º nível, e utilizando sua habilidade de percepção da espada. É de se imaginar que seu poder de combate já tenha chegado a um nível bastante aterrador. Andando rapidamente pela floresta, Sumu de repente sentiu um forte cheiro de sangue. Ele franziu a testa. Ele correu rapidamente em direção à origem do odor de sangue. Parece que correu por alguns minutos. A cena à sua frente fez com que ele sentisse uma sensação de formigamento no couro cabeludo. Ele viu que não muito longe, uma multidão de raposas de cauda vermelha estava reunida em um só lugar. O chão estava coberto por membros e braços decepados. Nas árvores próximas, parecia haver sangue espirrado. Sumu lançou um olhar rápido para as raposas de cauda vermelha à sua frente. Havia pelo menos uma centena delas. O que mais deixava Sumu inquieto era os membros e braços mutilados no chão. Pareciam ter morrido não fazia muito tempo. Em teoria, os guerreiros que entravam no campo de caça dos estrangeiros, mesmo que encontrassem um perigo insuperável, bastaria pressionar o botão de socorro no bracelete a tempo, e imediatamente formariam um escudo protetor ao redor, e as pessoas da Academia de Fogo chegariam ao local da pessoa que pediu socorro em até 5 minutos. Mas agora, os corpos mutilados dessas pessoas no chão
deixavam claro para Sumu uma informação. Eles nem tiveram a oportunidade de apertar o botão de socorro. E foi exatamente nesse momento. Uma voz de repente interrompeu os pensamentos de Sumu. Corra! Sumu olhou na direção da voz. Ele viu que a pessoa que fez a voz era justamente, quando ele entrou na floresta, aquela mulher de seios grandes. Neste momento, a mulher de seios grandes estava coberta de sangue. Uma grande parte de sua carne já havia sido mordida do ombro direito. Ela parecia uma visão horrenda de carne e sangue. Se não fosse por seu corpo extremamente reconhecível, Sumu provavelmente não conseguiria reconhecê-la de imediato. Atrás daquela mulher de seios grandes, havia várias raposas de cauda vermelha, que estavam se lançando em sua direção. Sua aparência indicava claramente que ela não conseguiria escapar. A razão pela qual ela fez barulho, provavelmente foi ao ver Sumu aparecer. Portanto, ela usou suas últimas forças para alertar Sumu. Canteiro, não fique parado, corra! A mulher de seios grandes reconheceu Sumu. Em seguida, com uma voz mais alta, gritou em direção a Sumu. No instante seguinte, ela foi derrubada de repente por uma raposa de cauda vermelha que estava atrás dela. Os dentes afiados de uma raposa de cauda vermelha atacaram ferozmente, arrancando um grande pedaço de carne de seu corpo. Ao ver essa cena, o rosto de Sumu mostrou um leve traço de raiva. Malditos alienígenas! A espada longa tremeu. E, no instante seguinte, avançou em direção à mulher de seios grandes. A energia da espada vinha como um vento forte e uma tempestade, derramando-se sobre aquelas raposas de cauda vermelha. Uma força poderosa instantaneamente destruiu várias raposas de cauda vermelha. Sumu olhou para a mulher de seios grandes. A mulher de seios grandes parecia ter apenas um último suspiro. Ela levantou a cabeça e viu que Sumu havia realmente a salvado das garras das raposas de cauda vermelha. Um olhar de surpresa passou por seus olhos, mas logo foi substituído por uma expressão de ansiedade. Corra rápido, tem um talento mental. Depois de dizer isso, a mulher de seios grandes parecia finalmente não aguentar mais a dor. Fechou os olhos. E Sumu, ao ouvir as palavras da mulher de seios grandes, também ficou surpreso por um momento. Talento mental. Ele veio a este local de caça de raças diferentes desta vez, apenas para ver se conseguiria ter sorte, encontrar um membro de uma raça diferente com um talento mental. E foi justamente nesse momento, atrás daquele grupo de raposas de cauda vermelha. De repente, um som agudo foi emitido. Sumu sentiu em sua mente, como se fosse golpeado por um pesado martelo. No momento seguinte, tudo à sua frente ficou embaçado. E foi exatamente nesse instante que ele se distraiu. Sumu sentiu em sua mente, como se tivesse sido atingido por um pesado martelo. No momento seguinte, uma onda de vertigem passou diante de seus olhos. Foi apenas um lapso de tempo. Várias raposas de cauda vermelha já haviam iniciado um ataque contra ele. Ao ver que algumas raposas de cauda vermelha estavam prestes a se lançar sobre ele, Sumu lançou sua espada longa, e rapidamente a cravou no ar várias vezes. Várias raposas de cauda vermelha foram instantaneamente mortas por Sumu. Em seguida, Sumu utilizou a técnica da espada furacão, e com alguns movimentos rápidos, ele já estava em meio ao grupo de raposas de cauda vermelha. Entre os lampejos da espada, sangue vermelho vivo fluía como um pequeno rio no chão. Sumu avançou em direção àquela figura que gritava agudamente. Logo, Sumu chegou ao centro do grupo de raposas de cauda vermelha. Então, ele viu não muito longe uma raposa de duas caudas claramente maior que as outras raposas de cauda vermelha. A raposa vermelha de duas caudas estava parada ali. A raposa de cauda vermelha pareceu também perceber Sumu. Em seus olhos negros brilhou um traço de dúvida humana. As informações sobre essa raposa de cauda vermelha apareceram diante de Sumu. Raça, raposa de cauda vermelha. Valor de vitalidade, 795. Reino marcial de primeiro nível, estágio final. Talento, encantamento espiritual. Vendo as raposas de cauda vermelha se lançando contra ele, Sumu não demonstrou medo algum. Usou a técnica da espada furacão para repelir as raposas de cauda vermelha ao redor. Ele se lançou diretamente em direção àquela raposa de cauda dupla. Ao ver que Sumu estava realmente correndo em sua direção, a raposa de cauda vermelha também ficou furiosa. Um grito agudo. Sumu imediatamente sentiu uma onda de tontura diante de seus olhos. E no momento seguinte, a raposa de cauda vermelha também saltou sobre Sumu. Ao ver que quem o atacava era ela, Sumu também não continuou a resistir. Sentiu apenas uma dor aguda no pescoço. Os olhos de Sumu perderam gradualmente a vida. De repente, um som mecânico ecoou em sua mente. Parabéns, você ganhou o talento classe A, manipulação mental. Encantamento espiritual através de ondas sonoras ou do olhar pode controlar temporariamente certas ações do oponente. A duração do controle está relacionada à força espiritual. Sumu se levantou abruptamente da cama. Na mente dele, o homem barbudo
E a terrível morte da mulher peituda ainda estava vívida em sua memória. Para ser sincero, era a primeira vez que Sumu via com seus próprios olhos uma cena tão sangrenta e aterrorizante de uma raça estrangeira comendo gente. Ele tentou acalmar um pouco seus sentimentos. Foi então que Sumu começou a verificar seu painel de personagem atual. Nome: Sumu. Valor de vitalidade: 101,75. Reino marcial de primeiro nível. Estágio inicial: poder espiritual: 11,52. Técnica de têmpera corporal: técnica de têmpera das 10.000 raças. Técnica de respiração: método de respiração fetal inato. Técnica de visualização: técnica de visualização do deus demônio. Artes marciais: fórmula da espada do vento furioso, passo da espada a um palmo, canto da espada das ondas sobrepostas. Talentos: ex, cópia após a morte SSS, retorno da morte por 12 horas, livro da sabedoria, coração da espada iluminado a, mudança de rosto, encantamento espiritual. Parecia que havia copiado o talento mental da raposa de cauda vermelha. Sua força mental já havia atingido um nível considerável. Observando sua força mental atual no painel de personagem, um sorriso leve apareceu no rosto de Sumu. A média do povo comum é cerca de 0,5. Ele havia retrocedido algumas vezes anteriormente. No máximo, seria por volta de 1 hora. Mas agora, por ter despertado um talento mental de nível A, sua força mental disparou para 11,52. Com uma força mental assim, deveria ser possível tentar cultivar a técnica de visualização divina e demoníaca novamente. Sem hesitar, Sumu imediatamente começou o cultivo da técnica de visualização divina e demoníaca. Como ele esperava. Desta vez, o cultivo da técnica de visualização divina e demoníaca foi surpreendentemente suave. Em menos de meia hora, ele conseguiu cultivar com sucesso a força mental da raça dos deuses alados e a força mental da raça dos demônios do inferno. Após cultivar a força mental das duas raças, Sumu começou a usar incessantemente essas duas forças mentais para continuamente desgastar e reconstruir sua própria força mental. A força espiritual foi apenas um pouco desvanecida. Isso fez com que Sumu não pudesse evitar um gemido abafado. Essa dor mental é muito mais intensa do que a dor física. É como se estivesse segurando uma faca, cortando lentamente sua alma. Depois de algumas horas, o rosto de Sumu havia se tornado completamente pálido. Quando ele abriu os olhos novamente, seus olhos já estavam cheios de cansaço inegável. E o resultado também era bastante encorajador. Foi apenas um treinamento da técnica de visualização espiritual. A força espiritual de Sumu aumentou de 11,52 para impressionantes 31,85, um aumento de cerca de 20 pontos. Com essa velocidade, quem sabe, talvez daqui a um mês, minha força espiritual ultrapassará o valor do Ki e do sangue. Com essa conclusão, Sumu sentiu uma alegria interna. Isso, sem dúvida, era uma boa notícia para Sumu. O valor da energia vital pode ser determinado em alguns momentos, por alguns meios, mas a força espiritual, desde que você não a utilize. Geralmente, as pessoas não conseguem perceber sua força ou fraqueza. Isso significa que Sumu terá um trunfo extremamente poderoso escondido. Sumu se alegrou em seu coração. No entanto, agora não era o momento de relaxar. Sumu ainda precisava testar até onde consegue. Cerca de quantas vezes consegue voltar no tempo. Quando Sumu abriu os olhos novamente, silenciosamente, sentou-se na cama. No contexto do aumento da força espiritual, com a ajuda dos estrangeiros no campo de caça, ele copiou um total de 7 talentos. E através dessas 7 reversões, Sumu provavelmente descobriu quantas vezes consegue voltar. À medida que a força espiritual aumenta, Sumu agora pode voltar no tempo. Estimase grosso modo que já ultrapassou 50 vezes. E ele descobriu, à medida que suas reversões se tornavam mais frequentes, parece que a energia mental necessária também vai aumentando cada vez mais. O pensamento de Sumu se moveu. O painel de agem dele apareceu novamente diante de seus olhos. Nome: Sumu. Valor de vitalidade: 101,75. Reino marcial de primeiro nível. Estágio inicial: poder espiritual: 41,52. Discípulo marcial: quarto nível. Talento: ex, cópia após a morte SSS. Retorno da morte por 12 horas. Livro da sabedoria, coração da espada iluminado a, mudança de rosto, encantamento espiritual, olho da visão verdadeira, luz da cura, sentidos superiores linhagem, sangue escarlate ardente B, fortalecimento espiritual, manipulação do elemento madeira, manipulação do elemento vento. Ele guardou o painel. Um brilho gélido cruzou os olhos de Sumu. Aquela raposa de cauda vermelha. As contas entre nós. Devemos resolvê-las. Garoto, vejo que você é jovem. Você está explorando sozinho neste campo de caça de outra raça. Isso não é muito seguro. Que tal se juntar temporariamente ao nosso grupo? Assim podemos cuidar um do outro.
Uma voz familiar ecoou novamente, seguindo algumas coisas mencionadas em meu diário. Não sei como poderia mudar isso. Sumu ainda assim escolheu recusar a boa vontade do homem barbudo. Desta vez, Sumu não seguiu o caminho anterior, mas, enquanto revisava os talentos que havia adquirido em suas 7 reverterações, ele foi lentamente abatendo os estrangeiros, em direção ao momento da última reversão, movendo-se na direção onde o homem barbudo e a mulher peituda morreram tragicamente. Sumu, nestas 7 reverteres de tempo, obteve 4 habilidades de classe A e 3 habilidades de classe B. O controle do vento e o controle da madeira são habilidades elementares relativamente comuns. Ao usar técnicas marciais, escolher técnicas que se alinhem com essas habilidades elementares pode geralmente liberar um enorme poder. Há também uma habilidade que é igualmente de classe mental. A aquisição dessa habilidade foi uma grande surpresa para Sumu. Além das 3 habilidades de classe B, os 4 talentos de classe A foram a maior conquista de Sumu nesta jornada. Primeiro, há o Olho da Verdade. Ele pode ver através de habilidades que não excedam a classe A. Anteriormente, o livro da sabedoria na mente de Sumu precisava que Sumu observasse o comportamento de outros para julgar suas habilidades. Mas agora, desde que a habilidade do outro seja inferior à classe S, Sumu pode completamente através do Olho da Verdade ver diretamente a habilidade do oponente, e mesmo que não consiga perceber o talento, isso ainda indica que o talento do oponente é pelo menos de nível S. Então não há necessidade de hesitar muito. Se tiver que morrer, que morra. Pudesse dizer. Este Olho da Verdade aumentou significativamente a eficiência de Sumu em copiar talentos no futuro, e também permite antecipar os movimentos do inimigo. Terá um papel considerável em uma verdadeira batalha. O segundo talento de nível A é a Luz Curativa. Essa habilidade não é muito útil para Sumu. Para ele, não tem muita utilidade. O motivo para copiar essa luz curativa é principalmente para facilitar o tratamento de outras pessoas quando necessário. Afinal, Sumu não pode voltar no tempo sempre que alguém morre ou se machuca. O terceiro talento de nível A é os 5 sentidos superfortes. Os 5 sentidos superfortes podem ser ativados e desativados a qualquer momento. Também ajuda Sumu a aumentar seu poder de combate durante as lutas. Em situações normais, também pode ser utilizado para detecção e outras coisas. O último talento de nível A é o Sangue da Chama Vermelha. Este sangue de chama vermelha pode aumentar em 50% o poder das técnicas de fogo. Ao mesmo tempo, também pode anexar o fogo da chama vermelha, difícil de remover, às armas e ao corpo, para atacar outros. Enquanto Sumu se movia lentamente em direção ao local de morte do homem barbudo. Do outro lado, o homem barbudo estava encostado nas costas da mulher peituda, cercado por uma matilha de raposas de cauda vermelha. No centro desse grupo de raposas, havia uma raposa de cauda vermelha com 2 caudas, pisando em 2 braceletes sob suas patas. O homem barbudo olhou para os braceletes sob as patas do rei das raposas, e uma expressão de desespero passou por seu rosto. Gao Jing, me deixe ajudar você a se retirar. Você aproveita a oportunidade e corre para fora. Ao ouvir o que o homem barbudo disse, a mulher peituda de repente sentiu o nariz arder. Se encontrar alguém, ele deveria correr imediatamente, e então pressionar o botão de socorro imediatamente. O homem barbudo aconselhou. Aquela besta deve ter despertado algum talento espiritual. Foi exatamente por causa desse talento que liderou tantas raposas de cauda vermelha nas chamas. Sobreviveram à erradicação da Academia de Artes Marciais. Se deixarmos essas raposas de cauda vermelha se desenvolverem, pode ser que, em algum momento, elas representem uma ameaça para a retaguarda da raça humana. Portanto, é essencial encontrar uma maneira de transmitir a mensagem. Ao ouvir as palavras do homem barbudo, a mulher peituda parecia ter pensado nisso também. As consequências do desenvolvimento das raposas de cauda vermelha. Ela enxugou as lágrimas. Eu entendi. Prepare-se. O homem barbudo gritou. Mas foi exatamente nesse momento. Eles de repente ouviram um som de espada vindo de longe. Eles olharam na direção do som da espada. Viram que não estava longe, atrás das raposas de cauda vermelha, como se um tigre tivesse invadido um rebanho de ovelhas. As cabeças das raposas de cauda vermelha subiam ao céu. Nos olhos do homem barbudo brilhou um traço de luz vermelha. No instante seguinte, seu rosto expressou surpresa. Era uma pessoa. Foi exatamente enquanto os dois discutiam. O cerco formado pelas raposas de cauda vermelha. De repente, havia sido rompido uma abertura. Neste momento, o homem barbudo e a mulher peituda ao lado. Só então a mulher conseguiu ver o rosto do visitante. Viu-se Sumu vestindo uma armadura de fogo. Uma armadura comum fornecida pela escola de artes marciais, segurando uma espada longa que estava um pouco afiada. A armadura manchada de sangue parecia como se tivesse sido queimada pelo fogo. Sumu apareceu assim como um deus da guerra descendo dos céus.
aparecendo na frente do homem barbudo e da mulher peituda. Pequeno irmão. O homem barbudo viu Sumu. Reconheceu de imediato que era o que encontrou na entrada. O pequeno irmão solitário que encontrou. E a mulher peituda ao lado claramente também reconheceu Sumu. Ao ver Sumu vindo com tanta força, sua boca não conseguiu evitar de se abrir amplamente, olhando para a cena diante dela com incredulidade. Ao ver aquela raposa de cauda dupla e vermelha, um brilho frio passou pelos olhos de Sumu. No momento seguinte, sua figura piscou. Passo de espada a curta distância. Em pouco tempo, Sumu já havia chegado na frente do Rei Raposa. O Rei Raposa, ao ver Sumu, o deus da morte, de repente, correu em sua direção. Um claro pânico passou por seus olhos. Ele gritou agudamente. Sumu podia sentir claramente. Este grito agudo carregava uma certa onda de poder mental. Obviamente, esta era sua forma de ataque. O Sumu anterior, diante de um ataque assim, poderia até ficar brevemente atordoado. Mas agora, para Sumu, que alcançou o nível de um lutador espiritual, no quarto nível, seu ataque era como coçar. Sumu deu uma risada fria. Ele deu uma leve batida com o dedo na espada longa que segurava. Uma onda estranha da espada se espalhou como uma onda em direção ao Rei Raposa e as raposas de cauda vermelha ao redor. Os sons da espada eram como camadas de ondas do mar, uma após a outra. Este também era um bom método de usar a manipulação mental. A manipulação mental não é nada mais do que usar o talento para espalhar o poderoso poder mental, e assim, controlar brevemente o oponente. E o canto da espada em camadas de Sumu, difundido de forma máxima, como ondas sobrepostas, conseguindo espalhar sua força mental ao máximo. As raposas de cauda vermelha ao redor nem perceberam. Sumu já estava diante deles. Técnica da espada furacão. Como o vento do outono que varre as folhas. Algumas raposas de cauda vermelha nem conseguiram se despertar do feitiço mental de Sumu. Já se tornaram um montão de corpos despedaçados. O rei das raposas também foi assim. Quando Sumu atacou em direção ao oficial, ele soltou um grito de terror. No instante seguinte, sua testa foi furada com a espada longa de Sumu. A espada longa, carregada com uma força tempestuosa, quase perfurou sem nenhum obstáculo, no centro da testa da raposa de cauda dupla. No momento anterior, o rei das raposas ainda estava vivo. No momento seguinte, o brilho em seus olhos começou a se apagar lentamente. E exatamente no momento em que o rei das raposas morreu, as raposas de cauda vermelha ao redor pareciam de repente ter perdido seu pilar central. O círculo que originalmente cercava Sumu se espalhou instantaneamente. Sumu derrotou facilmente mais algumas raposas de cauda vermelha. Foi então que chegou diante do homem barbudo e da mulher peituda. Com o estado em que vocês estão agora, é melhor que não fiquem mais aqui. Deixem-me levá-los para fora. Observando as duas pessoas que agora estavam vivas diante dele, Sumu sentiu uma certa satisfação em seu coração. O homem barbudo olhou para Sumu com uma expressão de incredulidade. Ele realmente não podia acreditar que um jovem que parecia ter menos de 20 anos. A força é realmente assustadora. Aquela raposa de cauda dupla tem pelo menos a força do estágio final. Mas diante deste jovem, ela parecia completamente uma ave de capoeira. Um golpe foi derrotada. A força deste jovem é realmente de que nível de poder? Ou talvez ele tenha despertado algum talento extraordinário. O homem barbudo não fez mais perguntas. Questões de talento entre os humanos geralmente são segredos pessoais. Até alguns alunos do ensino médio que acabaram de despertar talentos são advertidos pelos professores para não contar nem às pessoas mais próximas. Portanto, o homem barbudo naturalmente não se atreveu a perguntar. Ele apenas olhou para Sumu com gratidão. Irmãozinho, muito obrigado desta vez. Se não fosse por você, eu e minha irmã provavelmente estaríamos mortos aqui. Você é simplesmente nosso salvador. Ele disse isso enquanto puxava a mulher peituda ao seu lado. Gao Jing, vem agradecer ao seu salvador. Neste momento, a mulher peituda estava com o rosto um pouco avermelhado enquanto olhava para Sumu à sua frente. Ela se lembrou de que antes havia dito que ele era um peso morto, mas agora parecia que ela mesma era mais como um peso morto. Esse tipo de sensação passou há pouco tempo. A sensação de ter sido desmascarada fez seu rosto ficar um pouco avermelhado. Ela não teve coragem de encarar Sumu. Ela só conseguiu juntar coragem para murmurar um obrigada. Sumu, no entanto, apenas sorriu despretensiosamente. Todos somos irmãos da raça humana. É bom saber que vocês estão bem. Vamos lá. Eu também estou prestes a voltar. Vou acompanhá-los de volta no caminho. Os irmãos finalmente chegaram em segurança à entrada. Ao longo do caminho, Sumu também ficou sabendo os nomes dos dois e algumas informações básicas sobre eles. O homem barbudo se chamava Gao Shan. Ele era um veterano que havia servido e se aposentado do campo de batalha celestial.
Normalmente, eu me apoio em campos de caça de estrangeiros para matar alguns estrangeiros. Troco seus corpos por dinheiro. A mulher peituda se chama Gao Jing. Ela acabou de se formar na Universidade de Artes Marciais. Seu objetivo é voltar para a terceira zona de segurança e se juntar ao grupo dos viajantes da noite. No entanto, ela ainda não passou nos critérios de avaliação dos viajantes da noite. Portanto, ela só pode acompanhar Gao Shan para caçar estrangeiros nos campos de caça e ganhar dinheiro. Irmãozinho Sumu, muito obrigado desta vez. No futuro, sempre que você precisar de mim, Gao Shan, mesmo que seja para subir a montanha de facas ou descer ao mar de fogo, eu certamente ajudarei você. Gao Shan bateu no peito e disse. Gao Shan parecia ter pensado em algo. Ele começou a vasculhar o corpo. E finalmente tirou um pequeno caixa do peito. Irmão Sumu, eu também não tenho nada de muito valor. Isso aqui é o que consegui leiloar no mercado. Recentemente, um pó de sangue de tigre. Ele falou isso sem se importar com a concordância de Sumu. Ele simplesmente colocou a pílula de sangue de tigre nos braços de Sumu. Irmão Gao, isso é muito valioso. Sumu queria recusar. Ele também sabia sobre essa pílula de sangue de tigre, que era feita com o sangue de uma raça chamada tigre listrado. É um sangue de uma raça alienígena. O efeito de repor energia e sangue é mais de 10 vezes superior ao do pó de sangue. Entre as drogas de energia e sangue, é considerado algo bastante precioso. Uma unidade custa 100.000 yuan. Provavelmente, é a coisa mais valiosa que Gao Shan possui. Justo quando Sumu estava prestes a insistir em recusar, Gao Shan disse: Irmãozinho Sumu, você salvou nossas vidas, a minha e da minha irmã. Isso é nada comparado à sua bondade para conosco. Não vale nada. Se você não aceitar, nós, como irmãos, realmente nos sentiríamos mal. Ao ver isso, Sumu não hesitou mais. Depois de se despedir dos dois, ele se dirigiu ao local combinado com a negociadora da fórmula. Gu Qian. Quando Sumu chegou, Gu Qian já tinha chegado há muito tempo. O que surpreendeu Sumu foi que a idade de Gu Qian parecia não ser muito maior que a de Sumu. Com um rabo de cavalo, parecia jovem e cheia de vida. E quando Gu Qian viu Sumu, ela também estava claramente surpresa. O senhor é o senhor Salvador. Não esperava que pudesse criar uma fórmula como o pó de fortalecimento muscular, sendo na verdade um estudante do ensino médio tão jovem. Sumu sorriu levemente e não fez muitas palavras. Começou a apresentar a Gu Qian algumas das propriedades do pó de fortalecimento muscular, de acordo com a sua apresentação e os testes da nossa empresa. Os valores obtidos estão basicamente de acordo. Portanto, eu, representando a empresa, posso lhe oferecer um orçamento de aproximadamente 450.000. Se você estiver satisfeita, podemos assinar o contrato imediatamente. Senhora Gu, aqui eu tenho uma fórmula de medicamento que é ainda melhor que o pó de fortalecimento muscular. E além disso, essa fórmula não foi publicado no Fórum dos Pesquisadores. Dito isso, Sumu colocou uma folha de papel na frente de Gu Qian. Ao ver o papel que Sumu lhe oferecia, Gu Qian ficou perplexa por um momento. Falando sobre o Senhor Salvador. É conveniente eu tirar uma foto desta fórmula? Posso enviar para os nossos especialistas avaliarem? Sumu assentiu com a cabeça. Em seguida, cruzou os braços e olhou pela janela. Se tudo correr como esperado, esta fórmula, junto com a fórmula do pó para fortalecer ossos e músculos, desta vez, ele poderia simplesmente alcançar a liberdade financeira. Logo, Gu Qian recebeu uma resposta dos especialistas. Senhor Salvador, nossos especialistas já concluíram a avaliação. Sua fórmula de medicamento tem um alto valor. Gu Qian mordeu o lábio e disse: o maior valor que podemos oferecer é de 15 milhões, além de 30% de lucro. Pode ser. Vamos assinar o contrato. Sem hesitar muito, Sumu fez o pedido imediatamente. Gu Qian, por sua vez, também não tinha a intenção de se esquivar. Sumu rapidamente assinou todo o contrato e o acordo de confidencialidade. Que a colaboração seja agradável. Sumu acenou com a cabeça para Gu Qian. Em seguida, virou-se e saiu. Pouco depois de ele sair, seu celular recebeu a notificação de transferência da empresa Danfin Pharmaceuticals. Após descontar algumas taxas de transação, Sumu recebeu um total de cerca de 18 milhões. 18 milhões, hein? É provável que os pais de Sumu nunca tenham visto tanto dinheiro em suas vidas. Um mês se passou, silenciosamente, em uma sala de treino subterrânea. Gotas de suor pingavam no chão. Sumu estava em uma posição extremamente estranha, em pé no chão. Após um momento, ele estava ofegante deitado no chão. Uma interface azul clara começou a aparecer diante de seus olhos. Nome: Sumu. Valor de vitalidade: 295,75. Reino marcial de primeiro nível. Estágio inicial: poder espiritual: 365,58. Reino marcial de primeiro nível. Estágio intermediário:
Após um mês de treinamento, o valor de seu Ki-Sangue já havia disparado para 295,75. Não há muita distância até o meio do nível de um guerreiro de primeiro nível, e o que mais o surpreendeu foi sua força mental. Atualmente, a força mental de Sumu já está em 365,58, o que é mais do que suficiente para sustentá-lo em vários retrocessos de centenas de vezes. Ou seja, agora ele pode até retroceder até o tempo antes de despertar seu talento. Sumu também teve um grande progresso em habilidades marciais. O mais notável é o uso da técnica da espada furacão. Durante este mês, Sumu não apenas dominou completamente a técnica da espada furacão, mas também compreendeu um traço da intenção da espada furacão. A técnica da espada furacão, que compreendeu a intenção da espada furacão. Seu poder é várias vezes maior do que antes. O Sumu atual, mesmo ao enfrentar um guerreiro de segundo nível, pode lutar contra ele. Deitado no chão, pensou consigo mesmo. Não sei quando conseguirei a vaga na Universidade de Artes Marciais de Londres. Após a cota de admissão direta, já posso virar a próxima página? Atualmente, as informações que ele pode obter do diário, principalmente sobre Mindie, mencionado na primeira página, e também sobre aquele que levou Shenbin, a pessoa de todas as raças que traiu a humanidade. Qual é a verdadeira identidade dessas duas pessoas? E que tipo de impacto terá sobre a futura destruição da humanidade? Isso sempre foi algo em que Sumu pensava. As respostas para essas perguntas, com sua própria personalidade, com certeza estariam escritas nas páginas posteriores do diário. Infelizmente, ele precisa ser admitido na Universidade de Artes Marciais de Londres, para poder desbloquear a restrição da próxima página. No dia seguinte, quando o primeiro raiar do sol tocou a terra, Sumu já estava a bordo de uma van em direção à nona zona segura. Com o transporte da van, Sumu rapidamente chegou ao local do campo de treinamento. O campo de treinamento ficava dentro da Universidade de Artes Marciais de Londres. No caminho, Sumu pôde ver a Universidade de Artes Marciais de Londres. As estátuas dos 7 santos da humanidade foram erguidas. Há também muitos túmulos de mártires da raça humana e outros. Sob a liderança do Homem de Terno, Sumu chegou a uma fortaleza fechada. A fortaleza parecia de fora um enorme capacete. Do lado de fora havia uma barreira de metal em forma de meio círculo. Bem em frente ao grande portão estavam os humanos. Um dos 7 santos, o Santo Dragão Zhou Aolong. Ele também é o presidente honorário da Universidade de Artes Marciais de Londres. Sumu estava sozinho, carregando uma mochila. Ele chegou ao portão principal. Na entrada, havia 2 fileiras de guerreiros vestidos com armaduras. A aura que emanavam fez Sumu sentir-se como se estivesse um tanto sem ar ao passar por eles. Embora não se comparasse ao mais alto guarda secreto que Sumu havia visto antes, era, sem dúvida, muito mais forte do que a guerreira de 3 níveis, Xiaohu. Após confirmar a identidade de Sumu, o funcionário de verificação na entrada acenou para Sumu, permitindo que ele entrasse no campo de treinamento para gênios. E foi exatamente nesse momento. Sumu finalmente percebeu as 2 fileiras de guerreiros na porta. A pressão sobre ele desapareceu completamente. Assim que entrou no campo de treinamento para talentos, Sumu viu uma enorme praça. Já havia muitas pessoas de pé na praça. Algumas pessoas pareciam já ter se agrupado em pequenos grupos. Ao ver Sumu aparecer, um jovem vestido com uma camiseta verde se aproximou com interesse. Caminhou até ficar na frente de Sumu. Com um rosto amistoso, disse: "Olá, colega. Você gostaria de considerar se juntar a nós? Ouvi dizer que logo ao entrar no campo de treinamento, haverá uma avaliação. Se não passar na avaliação, será expulso do campo de treinamento imediatamente. Vamos formar um grupo juntos. Assim, a chance de passar na avaliação será muito maior. Olá, eu sou da 3ª zona de segurança. Estudo na escola secundária Bailan, meu nome é Sumu. É de bom tom não agredir quem sorri." Sumu também respondeu educadamente. Porém, assim que ele mencionou a escola secundária Bailan, o rosto daquele jovem ficou um pouco estranho. Ele ainda não tinha falado. Então ouviu atrás dele uma figura alta. Um jovem com a cabeça levemente inclinada riu de forma zombeteira. "Nunca ouvi falar do colégio Bailan. Agora qualquer colégio tem vagas para poder participar do acampamento de talentos. Parece que a qualidade do nosso acampamento de talentos este ano não é alta. Ou será que este ano a Universidade de Artes Marciais de Londres baixou os padrões?" O jovem de cabeça inclinada lançou um olhar sarcástico para Sumu. Em seguida, virou-se e não prestou mais atenção a Sumu. As palavras de zombaria do jovem não fizeram Sumu se importar muito. Como alguém que morreu inúmeras vezes, sabendo que a raça humana irá perecer em 10 anos, já se colocou em um patamar muito elevado. Em relação às palavras zombeteiras dessas pessoas, Sumu apenas achou tudo um pouco entediante. O olhar de Sumu também se fixou nas pessoas da praça, acompanhando seu olhar que varria.
As informações de cada um deles começaram a aparecer diante de seus olhos. Dentro desse grupo de pessoas, o de menor valor de energia sanguínea também era um praticante do 7º nível. O de menor talento também era nível B. Quanto aos mais altos, os olhos de visão verdadeira de Sumo não conseguiam ver. No mínimo, era um nível S. Embora esse grupo de pessoas fosse um pouco arrogante, mas eles realmente tinham esse poder para serem arrogantes. Esse tipo de talento, colocado em qualquer colégio seguro, seria, sem dúvida, uma existência de destaque. Enquanto Sumo pensava, algumas figuras apareceram na praça sem que se soubesse quando. Todos estão presentes? Um velho espontâneo olhou para um homem de meia-idade ao seu lado. Exceto pela pequena princesa da família Ji. Os demais estão todos presentes. O homem de meia-idade se curvou levemente e disse: segundo os membros da família Ji, eles irão pessoalmente levar ao local da avaliação. Assim é. O velho não ficou surpreso ao ouvir isso, já que todos estão presentes. Então, vamos começar. Agora, há muitas pessoas no campo de treinamento. Precisamos reduzir o número de pessoas. O homem de meia-idade, ao ouvir as palavras do ancião, desapareceu rapidamente, aparecendo bem no centro da praça. Seu olhar percorreu a multidão presente. Em seguida, ele gritou friamente: todos, reúnam-se! Sua voz não era alta, mas soava claramente nos ouvidos de cada pessoa presente. Sumu direcionou seu olhar para o homem de meia-idade. As informações do homem de meia-idade apareceram imediatamente diante dele. Nome: desconhecido. Valor de vitalidade: 43.920.000. Reino marcial do 6º nível. Estágio intermediário. Técnica de têmpera corporal. Técnica de têmpera dos 9 covis. Técnica de respiração. Fórmula da circulação total do Ki talento. Aguardando análise. Sumu se juntou à multidão, formando algumas filas. E o homem de meia-idade começou a falar lentamente. Acredito que muitos de vocês já sabem. Antes de entrar no campo, todos vocês devem passar por uma avaliação de entrada. Somente após aprovarem a avaliação, é que vocês se tornarão oficialmente membros do campo de treinamento dos gênios. Ao lado do homem de meia-idade, apareceram várias pessoas vestindo ternos, que começaram a registrar todos e distribuir os braceletes armas. Ao mesmo tempo em que faziam as distribuições, o homem de meia-idade também começou a apresentar esta vez o conteúdo da avaliação de admissão ao campo de treinamento. Eu vou levar vocês para o nosso campo de treinamento para gênios. Um local exclusivo para avaliação foi criado. Dentro, temos os estrangeiros que capturamos recentemente, no campo de batalha das 10.000 raças. O bracelete que vocês receberão tem apenas uma função, que é registrar automaticamente os pontos quando vocês matarem estrangeiros. Ajuda automaticamente vocês a registrar seus pontos. Quanto mais estrangeiros vocês matarem, mais forte vocês se tornarem, mais pontos vocês ganharão. E as 10 pessoas com mais pontos serão exibidas na tela projetada no céu. Agora, formem fila para pegar os braceletes e escolher as armas. Sumo também escolheu rapidamente sua espada longa. As armas fornecidas pela Universidade de Artes Marciais de Longjin são boas. Elas atendem pelo menos ao padrão de arma de nível D. Em pouco tempo, todos pegaram seus braceletes e armas. O homem de meia-idade nem se deu ao trabalho de falar muito e acenou com a mão. Um ônibus entrou no campo de treinamento. Um grupo de membros do campo de treinamento para gênios foi vendado e levado para o ônibus. O ônibus parou depois de cerca de 2 horas. Ao descer, Sumo viu uma enorme floresta. Foi apenas um lapso de tempo. Uma voz envelhecida soou nos ouvidos de todos. O teste começou. Apertai as armas em suas mãos. Ao mesmo tempo, Sumo, através de seus supersentidos, ouviu claramente que, não muito distante deles, um grito ensurdecedor ecoou. Em alguma parte da floresta, uma jovem de rosto gelado, com uma aura semelhante à de um iceberg, caminhou lentamente para a floresta. Neste momento, Sumu caminhava pela floresta, seu corpo já manchado com algumas gotas de sangue. Durante aquele curto período, Sumu tentou fazer 2 coisas. Uma foi entender as criaturas do campo de batalha das 10.000 raças, e como elas diferiam das criaturas da arena de caça. Em segundo lugar, isso era uma tentativa de ver se poderia, neste teste, ser morto por aquelas criaturas e desbloquear um pouco de talento. Mas o resultado deixou Sumu um pouco sem palavras. De acordo com a observação de Sumu, as raças estranhas no campo de batalha das 10.000 raças e nas áreas de caça de raças estranhas. A maior diferença entre as raças estranhas lá é que seu QI é mais alto. Eles têm mais conhecimento sobre a raça humana, e também podem formular estratégias de resposta com base em alguns comportamentos humanos. Tomar suas respectivas medidas de enfrentamento. Esse resultado não era muito diferente do que Sumu havia imaginado. O que realmente deixou Sumu sem palavras foi que Sumu realmente pensou que era como o homem de meia-idade havia dito, que, ao enfrentar
O perigo neste campo de avaliação, ninguém iria te ajudar. Mas quando ele queria morrer nas mãos de uma raça estranha, imediatamente alguém apareceu para salvar sua vida. Quando ele acordou, não apenas descobriu que estava no hospital, mas também teve sua qualificação para o campo de treinamento de geniais cancelada diretamente. Se não fosse pela sua habilidade de retroceder após a morte, ele realmente teria se metido em grandes problemas por causa daquele homem de meia-idade. Com o aumento das vezes que retornou à morte, Sumu começou a se acostumar lentamente com a morte. Até mesmo para conseguir mais talentos e informações, ele já começou a buscar a morte ativamente. Diante de uma avaliação em que a morte não era uma opção, o que Sumu precisava fazer era apenas tentar matar o maior número possível de seres alienígenas, se mostrar um pouco melhor. Sua intuição lhe dizia que esta avaliação de entrada não apenas dizia respeito à possibilidade de entrar oficialmente no campo de treinamento para gênios, como também afetaria a possibilidade de obter membros destacados do acampamento no futuro. Se conseguisse ser um membro destacado, Sumu poderia entrar antecipadamente na Universidade de Artes Marciais de Londres, e também saberia antes do conteúdo no final do diário. Sendo assim, ele só podia se esforçar ao máximo. Sumu semicerrou os olhos. No momento seguinte, um mapa surgiu rapidamente em sua mente. Um mapa da área de 100 metros ao redor. As informações e localizações de cada ser alienígena. Tudo estava marcado no mapa na mente de Sumu. Os supersentidos de Sumu, com a ajuda do azul profundo, eram completamente como o radar de ultrassom de um morcego. A figura de Sumu rapidamente desapareceu na floresta. Ao mesmo tempo, o ranking no céu também estava mudando rapidamente. Primeiro lugar, Ji Qinggan, 20.2 graus lugar, Fang Qiuqiu, 18.3 graus lugar, nenhum 4 graus lugar, nenhum 5 graus lugar, nenhum. Um grupo de pessoas estava descansando, e ocasionalmente olhava para a tela no céu, sentindo uma profunda desesperança. Eles, exaustos, acabaram de matar um estranho de nível 7 de guerreiro. 1 ponto. Mas ao olhar para cima, perceberam que outros já tinham 20 pontos. Era simplesmente esmagador. Nesse momento, a multidão começou a discutir. Fang Qiuqiu caiu para a terceira posição. Não apenas Fang Qiuqiu. A pequena princesa da família Ji também caiu para a segunda posição. Todos começaram a olhar para o primeiro lugar. Então, viram que o primeiro lugar tinha escrito algumas palavras. Primeiro lugar, Sumu, 325 pontos. Depois que o nome de Sumu apareceu em primeiro lugar no ranking, instantaneamente gerou debates entre os membros do acampamento de talentos. Neste momento, em uma sala, uma multidão estava em pé diante da parede repleta de telas. À frente estava um ancião de cabelos brancos. Ao lado do ancião de cabelos brancos, estava o homem de meia-idade que acabará de anunciar as regras para Sumu e os outros. Na tela da parede à frente, estava sendo exibida a cena de batalha de Sumu. O homem de meia-idade ao lado comentou: no início, antes de entrar no acampamento, pensávamos que ele havia despertado uma habilidade que poderia rapidamente melhorar sua energia vital. Mas agora parece que nosso julgamento estava errado. Ele tem um talento forte na espada. Tem um grande talento. O ancião olhou para Sumu na tela e disse de forma suave que era a intenção da espada. O homem de meia-idade ao lado, ao ouvir as duas palavras do ancião, ficou imediatamente surpreso. O senhor está dizendo que ele já compreendeu a intenção da espada? Não se trata apenas da intenção da espada. Sua técnica de espada e sua agilidade. Com minha visão, eu não consegui perceber de onde vinha.